de ter sido oposição muitas vezes, mas sobretudo nos últimos anos eu passei a ter um respeito quadriplicado, né? Porque a gente percebe todo o sacrifício que é deixar família, filho. As pessoas às vezes acham que o holofote recompensa, não recompensa, né? Um dia que você Pode ter perde, recompensado já, mas hoje... mas a velocidade de hoje é eu acho que uma conta que não fecha. É uma missão, né, velho? Você, o máximo que você vai ganhar de notoriedade não vai compensar um dia que você faltar numa festa de escola. Não E tem você preço. principalmente, né? Que seus filhos são bem jovens, né? Quando você vê a Sabe foto da sua esposa lá na escolinha, no São João ou no Natal, ou qualquer dia da criança, se você não estiver lá, aqui não tem volta. É. Então, assim, o meu respeito, a minha admiração por quem foi presidente, por quem estudou, quadriplica. Entendi. É um sacrifício... Tá gravando absurdo. quanto tempo já? Eu vou tirar essa cor da mesa, então. Vai comer alguma coisa mais? Não. Eu acho que pode deixar só isso Mas aqui. se quiser Então, deixar, você tira. você não vou comer mais não. E aí, pessoal, Forense Podcast 3. Dessa vez um podcast presidencial, vocês vão saber por quê. Queria pedir de início logo, o último episódio foi fantástico, valeu demais. Tive contato com advogados do Brasil todo, advogado e pessoas que não são advogados também, mas gostam de direito, porque o que a gente conversa aqui vai muito do dia a dia, né? E o nosso propósito é exatamente esse, conversar longe do juridiquês, da linguagem prática, da linguagem popular. A nossa ideia é essa. Queria que vocês logo se inscrevessem no canal no YouTube. Vale muito a pena. Muita gente assiste os vídeos, mas não se inscreve. Faz muita diferença. Então, vai logo se inscrevendo aí, faz o possível. Segue no Instagram, Forense Podcast, TikTok, tudo que é rede social. Ajuda a gente que vem muita coisa boa por aí. Anderson Barbosa aqui, ao meu lado. Quem tá aqui? Nivaldo Barbosa, mais uma vez. Parabéns, cara. Você tá bombando aí. A gente tá bombando. Nossa, que é isso? Tô só de carona aqui. Caroneiro. É só o começo. Né? Dessa vez, o Forense Podcast 3, ele tá aqui numa pegada mais informal, do jeito que ele deve ser. Estamos tomando uma cervejinha, comendo um petisco, é um bar. E aqui hoje a gente vai conversar com ele, atual presidente da OAB Alagoas, Wagner Paz. Camarão, seja bem-vindo ao Forense Podcast. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Motivo de satisfação muito grande, até porque são dois grandes amigos, Anderson e Nivaldo, e estão dando show, né? Uma nova faceta que eu não sabia, estou descobrindo, mas que é um sucesso. Eu estava assistindo os outros episódios e espero que ele possa contribuir com alguma coisa, alguma história bacana aí para contar para a turma. Com certeza vai. A gente tava aqui já conversando, eu nem sei na verdade se foi que pegou alguma coisa. Se não pegou, se vocês não viram, perderam muita coisa, mas a gente vai tentar reproduzir aqui, porque a conversa foi muito boa. Como eu falei, eu estava conversando com eles aqui, é um podcast muito produtivo, viu, Nivaldo? Porque eu tenho aqui na mesa o ex-presidente da OAB e o atual presidente da OAB. Então, é um momento de eu saber, eu que sou advogado, eu já sei um pouco, mas saber da experiência de como é ser advogado, como é ser presidente da OAB. Vocês que dedicam a vida, né, sacrificam a família, o escritório, eu sei muito bem disso, né, Nivaldo? Para se dedicar à ordem. E aí eu queria que vocês falassem nesse ponto aí, Nivaldo também. Mas antes disso, eu quero saber a sua história. Por favor, começa aí. Eu acho que isso é uma edição antes também muito legal, assim, porque a gente começa a trazer essa experiência de ordem, né? Pela primeira vez aqui. A gente teve Fábio, teve Everaldo, que tem uma vida efetiva de ordem também, mas não estavam ali naqueles cargos tão sacrificantes, né? Tão exaustivos como a presidência, como diretoria. E aí ter o Wagner aqui hoje, né? Primeiro, uma honra muito grande, né? Wagner, eu tô tendo um sacrifício muito grande chamado de Wagner, né? Porque a gente chamava ele de Camarão, a gente chama de Camarão, os mais íntimos Cama, e ainda tem um outro apelido que no final eu vou dizer. Vamos beber mais um pouquinho, né? Mais uma dose. Até o final do programa sai. Mas é isso aí, Wagner Naufal. Foi assim? Isso. Wagner é um cara comum, igual a todo mundo. Camarão, como todo mundo conhece. Cama para os íntimos. Acho que meus pais chamam de Camarão também. Ninguém mais chama de Wagner, a não ser no meio jurídico. E olhe lá. Aí você tem que começar logo explicando por que então Camarão, né? Foi apelido de colégio. Tinha um saudoso professor baiano, que era professor de basquete do Marista. E a gente jogava futebol, basquete. E na hora do esporte ficava vermelho. E tinha um personagem da escolinha do professor Raimundo. Era basquete, era? Basquete. Esses caras são muito ousados, né, velho? Um caba desse tamanho jogando basquete, eu jogava vôlei. Quem tá falando? Tava com 1,60 m jogando basquete. Mas já dizia o meu avô que o homem com menos de 1,70 m, se não for atrevido, só serve para levar recado Eu ia cascudo. falar isso, né? Um diferencial positivo. Então tem que ser ser atrevido. ligeiro. Tem que ser atrevido.
E aí eu ficava vermelho, tinha o personagem da escola do professor Raimundo, falava camarão, ele, camarão é a mãe. E aí Puto, né? eu ficava, o pessoal começava a brincar, eu peguei A, e aí o Colou. apelido ficou, não teve jeito. Aí colou de vez. Pro resto da vida. Foi a faculdade toda, enfim. E aí, estudei na UFAL, me formei 2003 para 2004, por conta das greves, Muita Tu greve. entrou em que ano lá? Não 99. podia ter uma eleição sem greve. Passei no vestibular em 98 e greve. A gente ficou no hiato. Passamos de vestibular, mas não tivemos aula porque passou mais de 3 meses de greve na UFAL à época. Tinha muitas Três greves. meses. Pra quem é estudante. Não, e Um aí. prejuízo terrível. Mas foi bom, que era um período de farra. Não tinha que estudar. É isso que eu ia perguntar, era só cachaça, né? Terminou o colégio, não tinha faculdade, não tinha prova, então só farra. Tudo uma boa. Eu voltava pra Zarapiraca. Tu tá vendo? Tem que voltar para Zarapiraca. Vocês são humanos parecidos, né? Aí o pai diz, levanta, Pedrinho. Você, como é que foi a ideia de advogar? Na faculdade já tinha essa perspectiva aí? Não tinha, eu não sabia o que fazer no vestibular. Pensei em fazer história. Minha mãe é professora, meu pai é formado em letras. Um advogado na família? Não tenho advogado na família. Descobri depois de muitos anos, já depois de formado, um parentesco com Braulio Cavalcante, que foi advogado jornalista, morreu, que deu nome àquela praça lá onde está o AB hoje. Famosa. Coincidência da vida, do destino. Mas não tinha ninguém, nenhum advogado na família que pudesse orientar, nem me puxar por esse caminho. Você vai mais naquela ideia também do Ariano Suassuna, que você não era bom de cálculo, nem de mexer com catenga morta, ia pro direito. Por aí. Não podia ver sangue. Então já tirei a área de saúde, tudo que era de saúde eu estava fora. Nunca fui bom de física. Alguém disse que você podia ser rico sendo advogado ou juiz. Aí foi na opção, direito. Deu certo, passamos. Naquele tempo, passar de primeira era um motivo de orgulho para os pais. Não fala, né? Só tinham duas opções de direito, UFAL e SESMAC. Então, você passar na UFAL, né, no primeiro vestibular, era motivo de orgulho dos pais naquele tempo. Era o curso mais concorrido depois de medicina. Até hoje eu acho que tá assim, né? Não, É um não- curso pesado. Direito e medicina, acho que são Continua. mais Ainda são os tradicionais. E foi um tempo difícil, porque foi num período, logo depois, os meus pais foram morar no interior. E eu tive que morar na casa de uma tia. Depois morei na casa de outro tio, para Ficou- poder concluir a Ficou faculdade. migrando, né? Fiquei migrando. Eles foram pro interior, você ficou em Maceió morando nos Fiquei em parentes. Maceió. Meu pai Entendi. passou um período difícil financeiro, vendeu a casa, Aquela foi morar época do Banco do Brasil, né? no Banco do Brasil. Você pegou aquele... Os aquela- financiamentos, o valor do imóvel não pagava o que o saldo devedor da casa. Ele pegou aquela fase ali onde o bancário deixou de ser uma Isso, uma profissão profissão extremamente extremamente bem rentável, bem né? valorizada, Bem e tal. remunerada. Isso. Antigamente se dizia, se passar no concurso Banco do Brasil, tá tranquilo. Era mais importante do que o delegado. assim. Já Ganhava mais falaram que isso. juiz, qualquer outro Era. cargo. Era um... Era muito prestígio na sociedade. né? Só que meu pai era o caçula da família, entrou, acreditou nessa promessa, quando ficou mais velho, o banco já não era mais o mesmo, enfim, passou muita dificuldade. E aí, graças a um casal de tios, que eu tenho muito orgulho, deixar um beijo para eles aí também. Né? Pode falar o nome da Tio, galera. tio Cristiano Sintra, tia Leneida, né, que me acolheram muito bem, meus primos são meus irmãos, enfim. E aí a gente concluiu a faculdade, pelo meu pai ser do banco, ele me orientou a buscar um empréstimo, depois eu fui tirar um empréstimo no Banco do Brasil, passei 3 anos, foi o melhor que ele conseguiu, foi assim, ó, eu não tenho dinheiro, mas Tem aqui no empréstimo. banco tem uma linha boa, com juros baixos, 6 meses de carência, Para montar o escritório. para montar o escritório. E aí eu me juntei com... Já foi direto, não pensou em concurso, não? Nunca pensei em concurso. Agora, Cama, eu lembro que na faculdade vocês tinham um movimento muito forte, que foi uma referência na época, que era de eventos acadêmicos, né? Tinha uma galera do Tiago e depois veio essa sequência de vocês também, né? O primeiro evento na UFAL que eu me lembro foi do Tiago Bonfim. Um seminário que ele fez de Direito Constitucional. Foi na Tiago já Acho trouxe federal. Barroso, na época Barroso era procurador da República, não era ainda ministro supremo. E a gente se inspirou naquilo. E teve uma época que tinha um trabalho de faculdade e a turma descobriu que o Damásio Jesus estava em Recife, no congresso. E aí foi até lá entrevistar. Foi quando ele nos ofereceu a possibilidade de fazer um congresso. O curso do Damásio era o curso mais bombado na época. Tava em alta concurso, aquela coisa toda. E aí Foi até recentemente, né? O Damasio sempre foi um... Foi. Primeiro veio o Biro Jurídico e depois veio o Damasio que tomou conta.
E aí bom os- tempo, aí depois vieram os outros. Né? Peraí, você fazia entrevista, é? Parecido com isso aqui? Como era? Não, longe disso aqui. Era com gravadorzinho, né? Ah, entendi. E aí foram mais de 12 eventos nacionais de direito público, grandes ministros do STJ, do STF, palestrantes, os maiores nomes do direito vieram para cá, senador Lauro Campos, falecido, grandes nomes. Rizek, Michel Temer, na época, grande constitucionalista, não era ainda, era deputado. Fala o nome dos caras aí que estavam no projeto com você. Porra. Herman Braga, Gabriel Herman Braga. Ciríaco, Filipe Olegário, Cleanto Riso, Olegário, meu vizinho. uma Você turma vê- muito boa. Você viu, o Olegário é meu vizinho. Tava comentando aqui com eles antes de começar, como é interessante essa sinergia, né? Então nós temos uma história de mais de 20 anos de alguma forma e sempre orbitando ali em torno de um projeto que no final chega em algum lugar todo mundo Era perto, uma né? safra boa essa de vocês. Né? Os caras se destacam até hoje. Não, e história interessante. Em um dos congressos que a gente fez, a gente fazia o congresso, os congressos custavam uma fortuna. E a gente tinha que botar dinheiro, às vezes não tinha, e quando dava prejuízo. Eu lembro de um específico que ele deu um prejuízo de mais de 40 mil reais. Vixe, na época 40 mil, hoje era Dinheiro 120 demais. mil. E a gente para pagar. Aí ligamos para um palestrante e pedimos dinheiro emprestado. Ele já tinha dado a Não palestra? tinha como negar, Já cara. tinha, gostava muito da gente. Ele já tinha dado Já era o quarto ou quinto evento, ele acreditava muito naqueles meninos na época, né? Como era o nome do evento, hein? Tu lembra? Congresso Nacional de Direito Público. Começou no Entendi. Colégio Marista e depois a gente fez no Centro de Convenções, para mais de 1.200 pessoas. Entendi. Era muito forte, mobilizava bem a galera. Aí ele pagou os custos do evento, depois o pai de Herman tirou um empréstimo na Juriscred, da Sobrou pro pai Unicred. do Herman, foi. O pai de Herman, o nome pessoal dele, ele ficou pagando. Aí no outro ano ele seja, pagou, deu certo. Aquele bloquinho aquele blocão lá do Herman, o Pinto, Do né? Pinto da Madrugada. Pinto da madrugada quase não saía esse O ano. bloco é dele, né? Sabia não. Quase não saía esse ano. Então, graças ao Braga Lira, um abraço pro Braga Lira aí que ajudou a gente a pagar os pregos naquela época difícil. Ô, bicho, mas por que direito público? Você tava na faculdade e já envolvido com isso. Porque direito público cabe tudo. Entendi. Cabe tudo. Eu gosto também. Processo civil, direito civil constitucional, que era aquele período que estava dessa metamorfose, né? Saindo da órbita do Código Civil como centro do ordenamento jurídico para a Constituição, né? A gente descobrindo a Constituição depois de 20 anos da Constituição, praticamente. Então, vai ser um período de remodelagem de todo o direito nacional. Então, assim, direito civil constitucional, direito de família era constitucional, direito ambiental era constitucional, Tudo chegava lá. né? direito social do trabalho era constitucional, tudo chegava lá. Então, a gente tinha um leque grande e amplo para trazer quem a gente queria. Aí vocês montaram uma empresa, né? Aí a gente Inclusive, montou a ficaram empresa. ricos. Quebramos. Quebramos. Era só prejuízo aí. Né? Prejuízo. Mas aí foi importante, eu acho que foi importante. Foi muito importante. Vocês Foi uma experiência se de apresentaram vida para o mundo riquíssima. jurídico. Exatamente, exatamente. Fizemos muitos eventos com a ESMAL, com o Tribunal de Justiça. Né? Foi muito Qual a melhor bacana. parte de um evento como esse, assim? Lógico que tem a parte do direito, né? Você tá lá conversando com pessoas que são ministros, senadores, é um conteúdo jurídico bom. Mas além disso, tem aquele evento presencial, o network deve ser muito foda, né? Rapaz, é bom demais. Tomar cachaça com esse povo. Imagina. Primeiro que eles não esperam da gente a espontaneidade. A gente, jovens, não fazia ideia da responsabilidade do cargo dos ministros supremos. Carlos Aires, a gente jantando, almoçando, e a gente tomando vinho e conversando bobagem, Barroso, Lewandowski, tomando cerveja com o Rizek, ministro supremo. E a gente falando das bobagens e eles se divertiam. Você Eles se tão- conecta, né? Eles como se desarmassem também, né? Vendo aquele ambiente ali mais informal, a gente não dava valor, a gente sabia que um dia não ia ter acesso, seria, né? Da importância ou relevância do cargo. Uhum. Acho que nossa experiência, inclusive, antes, mostra muito isso. As grandes decisões é quando a gente consegue tirar a capa. Né? É um momento como esse, assim, que você senta, você toma uma cerveja, todo mundo fica igual, né? Ninguém é melhor Exatamente. que ninguém. E às vezes você começa a trocar ideias e as grandes decisões, não somente do país, mas do mundo, normalmente ocorrem nesses momentos. Eles Então, abrem os ouvidos, Por né? isso que é muito importante você desenvolver network, relacionamento, conhecer as pessoas, fazer amigos, né? Porque são nesses momentos em que você vai conseguir realmente rodar as ideias, girar as ideias, fazer com que as pessoas acreditem em você. Esses eventos grandes ali que você faz, tudo ele é bonito, ele é legal, mas você não conecta, né? Você não conecta, você o não momento consegue é o- criar é- aquele link. Você me falou uma vez, o Nivaldo era presidente da Caixa de Assistência, ele falou, ó, a melhor forma de você conhecer uma pessoa é em eventos festivos. Porque lá tá todo mundo desarmado. O cara sai de um ambiente, numa sessão de tribunal, ele tá lá
na fachada pelo cargo que ele exerce. Quando ele vai para um evento, que ele conversa com alguma pessoa, ele tá lá tomando uma cerveja. Ele vira É gente, muito né? mais Vira fácil. homem, vira Exato. humano, É muito né? mais fácil de você penetrar, né, na cabeça daquela pessoa, enfim. Entender. O network. E você já entendeu isso na faculdade. Isso foi muito importante. E até os professores, porque os professores da UFAL iam para os eventos e eles não tinham acesso também a esses grandes professores. Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silva de Pito, Pedro Lenza. A gente trouxe no mesmo evento Paulo Bonavides, José Afonso da Silva, Pedro Lenza, os maiores constitucionalistas, aquele Os Barroso, monstros, né? Uhum. todos Esse- no mesmo evento. E essa galera toda que você falou aí hoje tá muito bem encaminhada, assim, né? Nos seus projetos pessoais de vida e tudo, na advocacia, em várias frentes políticas também. Então acho que fica essa primeira dica aí pra galera, né? Eu acho Se que é puder fundamental. Que ideia Participem das comissões da OAB, participem de eventos, participem de feiras. Eu acho que isso é que faz com que a gente possa. O profissional liberal depende muito disso, da sua network, da sua rede de contatos. E acho que isso agrega muito, sobretudo experiência de vida, né? participar, conheça a pessoa. Eu acho que os eventos, a gente passou pela pandemia, então a gente fazia eventos virtuais. Não são bons, não é a mesma coisa. Os eventos que são feitos pela OAB, que são feitos por faculdades, o suprassumo dali não está no conteúdo. É lógico que o conteúdo é bom, mas conteúdo a gente pega na internet. A internet hoje é uma escola que você aprende qualquer coisa. O bom desse tipo de contato é o network. É lá você conhecer uma pessoa. Teve um evento recente do Conselho Jovem, inclusive um evento muito bom. Parabéns pra você e pras meninas do conselho, que estavam lá, vários influencers e tal. Eu cheguei lá pra ver o pessoal, não assisti nenhuma palestra, mas conheci um monte de gente do Brasil todo. Segui no Instagram, galera que eu converso agora, mandando coisas de podcast. Então, o bom é isso, né? Fazer esse tipo de contato. E o desdobramento do evento? Durou muito tempo, depois da faculdade? Durou algum tempo depois de faculdade, foram 12 anos, né? Caramba, E Bom era um Deus nos acuda também. Tem umas situações muito engraçadas. imagino. Conta Quando a aí gente uma pra sentava, Conte a a maior. gente sentava na Além mesa, dessa do prego que ficou aí. aí quando o palestrante pedia um vinho caro, meu amigo. Ai, é dá uma uma dor Agora no só vem nesse coração. nível, né? Aí quando vinha o que pedia uma caixa cinza, esse vem o ano que vem. E é tudo na conta de vocês, né? A gente conseguia muito apoio também nos restaurantes, viu? Queria também mandar um abraço. Eu posso fazer merchandising não, né? À vontade. Mas mandar um abraço aí pra Simone do Antiaco. Tiago. Tchau. Sempre ajudou a gente. O Picuí, o Anderson do Anderson. Picuí, sempre Cozinha ajudou a muito. Você gente. tá sabendo que o Anderson abriu em São Paulo, né? Sucesso Ó, absoluto, né? São Paulo Picuí. O São Paulo cai, Acuaba, Anderson. o Acuaba também ajudou muita gente. O pai do Jonas. Sim. Como era o nome do. Me falhou aqui. Eu lembro que faleceu um dia desse, não foi? Não Foi, lembro não. faleceu durante a pandemia, né? Mas Não ajudou, foi pandemia, eu acho. ajudou Durante a demais pandemia. a gente no começo. a gente Oswaldo. sabe. Oswaldo, grande Grande Oswaldo. Oswaldo. Oswaldão, que um grande abraço aí pra família toda, né? E era correria, né? Pra correr Nossa, atrás foi dos uma patrocínios. Correria. E as pessoas apostarem, né? Um grupo de meninos, projeto na mão, papelzinho na mão, correndo atrás, Nessa fase pedindo aí, a apoio. galera tinha o quê? Entre os 20 e os 25, mais ou menos, né? Por aí, né? A gente começou, acho que com 19, 20 anos, né? É, por aí. Segundo ano de Ah, faculdade. eu tenho essa dúvida às vezes de tentar buscar captar alguma coisa para o podcast, porque hoje eu carrego tudo. Já tive proposta, mas eu tô segurando ainda. Para o empresário, ele vale a pena fazer isso? Eu não sei se. Porque é um apoio, ele dá um suporte, mas ele tem esse retorno, eu tenho essa dúvida. Quanto ao quê? Eu acho Quanto que ao patrocínio de patrocinar um evento desse? depois você me liga, eu dou uma consultoria pra você. mas é importante Vamos você deixar um prego de 40 mil. como sobreviver a uma série de empréstimos consignados. Foda. Mas enfim. Mas você precisa mostrar pra ele o que é que ele pode ter de retorno, né? Qual o público que ele vai atingir. Então, por exemplo, o Antiaco tinha certeza, com o Aba, tinha certeza que se aquela pessoa viesse uma vez no Pra restaurante Maceió, dele, né? pra Maceió ele vai procurar. A pessoa já pisava em Maceió, descia no aeroporto e fazia, quando é que a gente vai no peruano? Hoje, Quando é que a gente vai comer aquela muqueca? Fala. Aquela carne do sol, quando é que a gente come? Então, assim, fica na memória deles, aquele restaurante não sai mais. E esse pessoal de fora lembra muito bem. E espalha, né? A notícia boa. Espalha. Quando a gente sai daqui, eu vou pra Salvador, eu sei qual restaurante que eu gosto, que eu prefiro, que me levaram lá e ficou aqui, né? Não sei se foi Começa a dar a patrocinado ou não, entender como é que funciona. Mas é isso. Você cria, você planta uma semente ali. E, E aí, sim, mas ele começou a falar da história do consignado lá pra comprar um birozinho. Onde foi o escritório, Wagner, o primeiro? Começamos ali no Jaraguá, a gente sempre foi no Jaraguá. Já ali naquele... onde- Não, mas era uma salinha, tinha um prédio, a gente alugou uma sala dentro do prédio, E tava quem? vizinho Você, ao escritório do Elton Roberto. Tava a mesma turma de hoje?
o Tuca, Fabrício. Ah, já começou assim. Começou assim. Começamos nós três. No início, o Helder Lima ia ser sócio. Sim. A gente mandou fazer O que o cartão. Helder fez? Vocês deixaram ele de fora. Aí ele tinha o doutorado na PUC de São Paulo. E aí, É o Dom. Eldon. É o Dom. E aí acabou que não ficou. Decidiu ficar só no doutorado, dedicar ao doutorado. Depois veio o Fernandinho Dória, também trabalhou, a gente quase meio que foi Foi sócio. professor, acho ele. Trabalhista. Isso. Nosso presidente da Sendo Comissão professor, de também Direito no de mesmo time da Trabalho. gente. Uhum. Tudo grande. Meu sósia. É, A gente brinca. Quando vai pra eleição, joga ele no Indelmira, eu vou pro Litoral Norte e tô em 2 lugares ao mesmo tempo. Tô brincando. E aí, hoje a gente continua em Jaraguá, a mesma rua, só que agora numa casa de esquina, uma casa própria. Já fui lá. Né? Foi financiada também É. há longos anos, né? Mas graças a Deus é isso. Acho que a advocacia, o gostoso é isso. É passar esse período de dificuldade. Eu lembro que você, no início, você me falou que você peregrinou aí tentando algum cargo para segurar as contas e tal. Alguns políticos, inclusive, você tentou conversar e os caras Tentei, estavam com tentei. você, eram super parceiros, mas no final, Não tinha jeito. zero. Eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu. É verdade. Encontrei, Conta essa história pra gente. encontrei um amigo meu que, enfim, tinha ocupado um cargo de destaque, tinha estado comigo na época do colégio, e eu disse, rapaz, se tiver uma oportunidadezinha, me ajuda aí, tô sofrido e tal. Ele, É, não, começando. posso, tal. E aí eu procurava bater nas portas, difícil. E aí, graças a Deus, talvez se eu tivesse, estaria vinculado até hoje, politicamente, tudo, não teria chegado Poderia ser pior, né? aonde a gente chegou, né? Que a OAB, para chegar, a gente precisa ter um pouquinho realmente de independência. Desenvoltura, é. E não pode estar vinculado, enfim, politicamente a ninguém. Graças a Deus, a gente transita muito bem. Nós temos muitas amizades e conseguimos desempenhar um papel como a gente acredita que deve ser. Mas Superar o medo, né? superar o Superar o medo, medo. isso. É importante essa dificuldade. Eu acho que a maior lição da advocacia do início é essa coragem. Quando a gente fala da coragem de sobrar o pinto, né, que não é profissão de covardes, é o destemor. Mas para além do destemor, tem também a coragem de enfrentar a vida. É. A busca muitas vezes pela estabilidade, que é uma estabilidade ilusória. Já dizia Saramago, né? O mundo nunca está contente. No dia que o estiver, terá a morte como certa. Levantado do chão o livro. Então, assim, não existe estabilidade. A pandemia veio nos mostrar justamente isso. Não existe estabilidade. Você pode até estar no melhor emprego, concursado, mas amanhã aquilo ali pode desmoronar, vem uma doença, uma pandemia, e aí? Então, Quando você alcança a Uma reforma estabilidade, constitucional. quando você alcança essa estabilidade, você termina ficando desmotivado, sem desmotivado, já não está satisfeito, já quer outra coisa. É. Então, assim, a busca tem que ser pela realização pessoal. E a advocacia, essa ausência do medo do amanhã. Como é que eu pago minhas contas amanhã? Né? A gente gosta de parafrasear de Javan, né? A gente foi condenado a viver do que advogar. Viver a Deus dará. Ô, A menino, gente não sabe- traz mais uma cerveja que ele tá se inspirando. A gente não sabe, a gente trabalha sem saber se vai ganhar. E se é perder a causa amanhã? É fogo isso. Então são 10 causas perdidas para uma vencida. É bem assim. E somos mal compreendidos no final das O contas cliente só ainda. quer pagar no resultado, enfim. A e angústia às grande. vezes nem quer pagar. Né? Dá o calote, né? Fala, Nivaldo sempre faz essa pergunta. Já levou calote? Ave Maria. Que pergunta Quem não pro levou advogado. calote não é advogado. Você quer saber quantos essa semana? É bem assim mesmo. Ô, bicho, mas assim, quem são seus sócios? Eu conheço o Tuca. A gente já fez reunião com ele. Isso, foi? isso. Tuca, o Fabrício. O Fabrício. Tenho também o... Henrique Tenório. Henrique, eu não conheço, não. Tem que ter nome. Tem também o... Tem Vitor Lages, o Vitor Lages, Monteiro. Conheço. Tem a Vanessa, tem o Carlos Henrique. Vitor Lages agora, o negócio dele é campeonato de... O que é aquele? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, jiu-jitsu, campeão. As aí. desse tamanho assim. É, Rapaz, desse tamanho. estão dando Foi demais. peteleco no seu orelha. Sim, aí você é sócio dos caras até hoje. Até hoje. Até hoje. Isso é E uma tem, coisa isso, e impressionante, tem um dado mais Muito impressionante. casamento, né? E são muitos, né? Eu nunca entrei na conta do banco, não tenho a senha, nunca nem olhei extrato. Eu só ligo dia 29, 30 para cobrar o meu Prolabore. A confiança, né? Confiança total. Essa galera toda tava na faculdade também junto ou não? Não. Cada um num canto. O Tuca era pupilo do Everaldo Patriota, Sim. era estagiário do escritório do Everaldo, Marcos Zerá. Estava no nosso episódio anterior. Tá? Fabrício advogava no escritório com o Helder no Brabo Magalhães. E eu fui oriundo do escritório da Bulhões, do Areias Bulhões. Foi ali. Bulhões e Bulhões, advocacia.
que a Exato, época exato. que eu comecei a estagiar era o maior escritório de Alagoas. O Nabô tava. Era um sonho. Já era, Já acho que era o já início. presidente da OAB, né? Eu acho. O Areias era o presidente da OAB. O Nabô porque o tinha Dabu foi sido. anterior, né? Isso. É, O Areias tinha sucedido o ministro Humberto, que tinha sido presidente da ordem. entendi. Olha aí, Júlia, tá vendo? É muita história. É muita história. Aí, enfim, o engraçado que quando você. Eu não tive. A minha forma de pensar era seguir pessoas que eu admirava. Quando tava na faculdade, eu lá comecei a estagiar em escritório e sempre ia estagiar em escritório de amigos, até que chegar o Nivaldo. Mas eu não tive essa experiência de chegar e juntar com amigos para criar um escritório. Mas eu admiro bastante, porque meu amigo deve ser um São cacete. quantos sócios ao todo? Não, nós somos 4 sócios e ao todo Os 4 sócios. 10 associados. O né? casamento são 4. Escritório grande. São 4. Escritório- É. escritório. E mais de 20 anos. Quase 20 anos, praticamente, né? Isso. 16 anos. E que vocês fazem eu não sei, mas todo mundo faz direito público lá, é? Não. Eu faço mais direito administrativo. Sim, O Tuca, o Álvaro, faz direito tributário. sim. Fabrício faz trabalhista, direito agrário. Henrique faz direito público, faz eleitoral também comigo, faz administrativo, faz um pouco de penal vocacionado à parte de, Ah, então sempre tem de penal lá no fraude escritório. contra a licitação, improbidade, enfim. Uhum. Mas o que você gosta mesmo é direito público, né? Direito público é Parte administrativo, direito administrativo, administrativo. O que é que tá achando, bicho, da OAB? Pesado. Tá dando tempo pra alguma coisa? É um pouquinho Tá melhor tendo do que vida? morrer afogado, né? A gente tá em outubro, né? Nesses 10 meses aí já pegou muito pepino. Você tava falando que tava resolvendo Rapaz. negócio do presídio aí. Pesado, né? Todo dia é um problema, né? Mas eu tava dizendo aqui há pouco, não sei se estava gravado antes, não quero ser repetitivo, mas eu sempre tive muito Pode respeito. Chique. O negócio tá chique aqui, viu? Pode deixar, leva lá. Valeu. Valeu. Salve, Kiyoharu. Só tirar essas garrafas. Deixa eu botar. Sempre tive muito respeito e admiração por todos esses presidentes. Acompanho essa vida de presidência da OAB desde que eu fui estagiário do professor Areias, Bulhões. Mas acompanhei. Marcos Melo foi meu professor. O Omar, a gente sempre fez oposição ao Omar. Mas o Omar ganhava a eleição. No outro dia, ele fazia questão de ligar pra gente. Gordinho querido. Meu filho, você foi um calo no meu sapato. Você não quer vir trabalhar, não? É, Então eu chamava. admiro isso. O jogo é o Mas jogo. era impressionante. Não, é relações impressionante. pessoais. Esses caras montavam uma galera. Que até então a gente tava em movimentos diferentes. Mas era muito interessante o movimento deles. Era uma meninada mesmo assim. Eu já tava misturado, não que eu seja velho. Você era Juris Boy, você era Juris Juris Boy, Boy. é. Tinha aquela galera ali cercada, tinha Everaldo, enfim, tinha uma turma mais experiente. Mas eles eram uma turma assim muito entusiasmada sempre, que chegavam com alegria, com uma disposição, botavam um pagode lá no dia da eleição, né? Ninguém Uma entendia energia nada. fantástica, ninguém O pessoal se matando na eleição, a gente montava a chapa, franca atirador, terminava a eleição e fazendo pagode. O que esses caras estão fazendo aí? Era Os mais ou caras menos. perderam, foram o último colocado, tiveram 400 votos, estão comemorando, tomando cerveja, fazendo pagode. Ah, o espírito tem que ser esse, né? E era muito legal isso, porque você se afastava daquele apego ao poder. Né? O projeto era muito interessante. Era mais ou menos como uma feira de ciências, assim. Era como um monte de menino que estava saindo da faculdade ali, estava montando uma feira e queria participar e queria se entrosar. E era muito interessante esse movimento de vocês. Começou com Nova Advocacia, Nova advocacia. Esquiano. Vocês, ué. 2009. Começou em 2009 o movimento. Mas vocês chegaram a participar da gestão de Omar em alguma coisa, não? O Herman acho que foi. Gabriel participou, Gabriel o Herman Sirico. participou. Acho que Gabriel Cleandro Sirico. participou. Mas Mas quando eu vou a São Paulo, eu conto com o Gabriel lá. Tá lá, entusiasmadíssimo. Isso. Cheio de filho. A turma do direito criminal são os caras. Acho que a maioria que eu conversei foi os criminalistas. Os caras são cheios de história pra contar. Mas eu quero provar aqui que advogado do direito público também tem história pra contar. Você tá falando do STF aí, bicho. Como foi essa Mas experiência? STF foi Pega pra capar que você teve. aí. uma grande experiência em todos os sentidos. Primeiro porque foi um trabalho que eu tinha iniciado com a Associação do Ministério Público de Contas, fui advogado da associação. Ele tinha sido criada em a Alagoas. estrutura foi criada, Tribunal de Contas, mas não havia nomeação. E a gente entrou com ação para que eles fossem nomeados. Criou a estrutura e eu passei a integrar, tinha sido advogado, muitos amigos passaram no concurso. Depois, logo em seguida,
surgiu uma vaga para conselheiro do Tribunal de Contas. E aí houve uma disputa se aquela vaga deveria ser da Assembleia Legislativa ou ocupada obrigatoriamente por um membro do Ministério Público de Contas. Porque nunca tinha sido criada a carreira, então a teoria seria, a tese seria que a primeira vaga surgindo para implementar o modelo constitucional fosse feito de acordo com nomeando alguém do Ministério Público de Contas. Tinha uma ação antiga da OAB, na época do Omar, contra a nomeação, acho que do conselheiro. Essa ação existe até hoje. Até hoje, né? Uns 20 anos. 20 anos de ação. Enfim, e a gente ganhou aqui, ganhou no tribunal e a matéria foi para o STF. Houve a mudança do procurador-geral. Dizendo que a vaga tinha que ser do Ministério Público. Isso, vaga do Ministério Público. Mas patrocinado por um advogado, claro. Isso. A causa sempre é importante ter um advogado, gente. Sempre. Só que a época mudou. O procurador, o advogado que ia fazer sustentação no STF, não conseguiu voltar a tempo, estava num doutorado fora, alguma coisa nesse sentido. E eu encontrei o procurador na academia, faltando 4, 5 dias para a sustentação. E ele me contou, rapaz, foi Deus. Maria. Ele me chamou, Galego. Isso é academia de Só quem conhece o atividade processo, física, né? Só quem conhece o processo é você. Se você não sustentar, vai confiar no advogado que está lá em Brasília. Foi Maceió isso? Tava aqui ainda? Tava em Maceió. Aí 2 dias tinha que... Aí eu pensei, rapaz, só Deus sabe quando é que eu vou pro Supremo de novo. É verdade. Vou picar a Eu mula. pensei, Deus, vou na hora. Tá assim, não. Passei 2 noites sem dormir. Grande do jeito que eu sou. Pensando uma causa. Mesmo, bicho. Era uma oportunidade, né? Muita gente Oportunidade chegaria única. como... Porra, vamos dar um Mas jeito não disso aí. vou. É. Daquele frio Ser na barriga, testado. né? Um Supremo no auge, Joaquim Barbosa, Celso de Mello. Todo dia no jornal, né? Todo dia no jornal, Carmen Lúcia. Enfim, o Você tem gravado essa sustentação? Tenho gravado. Massa. E engraçado e inusitado, porque de um lado estava representando o impetrado Marcos Guerra. Marquinhos Guerra de Palmeira dos Índios. Marquinho Guerra, de Palmeira dos Índios. Um abraço pro Marquinho Guerra. Figuraça. Figuraça. Um grande advogado, inclusive. Diga-se de Verdade. passagem. Um grande ser humano. E do outro, Wagner Paz. Então, deve ser trocadilho no jornal. Paz e Guerra se enfrentam na disputa por vaga. E aí tinha pouco tempo, não tinha tanto tempo assim, experiência da advocacia. Mas quando eu pisei, do outro lado, os adversários era a Assembleia Legislativa. Então, Não bastava ser no STF, né, velho? já Tinha que estava no ser- STF, a barriga tremendo, gelado. E ainda quando eu piso lá, a Assembleia Legislativa todinha olhando para mim, todos os deputados. Na linha de frente. Pressão. Com aquele olhar, que eu vou fuzilar Quem esse é esse menino. galeguinho? Quem é esse menino que vai aqui, Fazendo aqui essa zoada essa toda. zoada toda? E a gente foi, e a sustentação foi iluminado, graças a Deus. Aí você Inclusive, se veste, né? com Aí direito- parece que baixa o santo E lá, aí, baixa sem o falsa espiritualismo e modéstia, tal. Sem Isso, falsa vai pra modéstia, recebemos um elogio que eu tenho até hoje como talvez a maior referência, que é o Celso de Mello, fez um grande elogio a gente. Eu acho que ele é aquela mandrei que fala, né, que o advogado inexperiente, ele tem que ter fé na justiça, que muitas vezes a sinceridade, a insegurança dele, se ele for sincero, se ele for transparente, aquilo ele acaba cativando o juiz, né? Então, aquele livro, acho que nós, os juízes, vice-polícia advogados, alguma coisa assim, não me lembro o título do livro, mas é Calamandrei. Tem um texto bem legal. E ele fala sobre isso. Então, assim, ter fé na justiça. nas petições. Tenha fé na justiça, é um dos primeiros mandamentos de advocacia. Então, assim, confiar naquilo ali. Então, a gente foi de peito aberto, fomos. E, para ser bem sincero, a gente perdeu por um voto só. O desempate foi do Gilmar Mendes. Minerva, né? Voto de Minerva. Mas, para ser muito sincero, a tese correta foi a que prevaleceu. A vaga, naquele momento, deveria Realmente ser preenchida, indicada pela Assembleia. A gente criou uma tese também muito, muito interessante, muito robusta, muito principiológica, entendeu? Da busca por implementar o modelo. Tinha precedentes, mas, de fato, o que deveria prevalecer foi aquilo, foi um julgamento justo. E ficou uma grande lição. Posteriormente, o Ministério veio ocupar essa vaga também. A gente atuou também. Não chegou para o Supremo, mas tive um grande orgulho de participar da construção desse importante órgão hoje, o Tribunal de Contas, que é o Ministério Público de Contas. É interessante essa sua perspectiva, né? Às vezes a gente acredita, a gente constrói, a gente defende, mas no final a gente precisa ser grande para reconhecer quando o oponente vence.
Exato, Afinal, nós não somos donos da verdade. Isso é interessante. Isso é. E foi por pouco, né? Quando eu encontro o Tempo, Marquinho Guerra pouco. na rua, ele faz. Aí eu falo, Marquinho, vai ter outra sogra. Ele, Deus que me livre. Você quase, deu trabalho. quase reverteu um precedente do Supremo de anos. Gente que só os deputados. Perdeu, tudo lá. mas foi duro, né? Chegou a Perdeu. despachar, não, antes do tempo. Despachamos. Como foi a experiência? Foi a primeira vez também? Fantástico, primeira vez. Se tremendo todo. Quem era o ministro? O relator? Foi o relator que você falou? A gente Falou falou com todos, né? com todos. Como foi a experiência, hein, de entrar num gabinete daquele? Fantástico. A gente Receberam recebeu bem? Alguns bem, outros não. Outros foi assessoria. É, foda, Né? né? Essa luta da advocacia por ser atendido. Principalmente no Tribunal Superior, né, bicho? Principalmente o Tribunal Superior. O Mas de um processo. tempo para cá, o que é que eu tenho percebido? Que os tribunais estão mais acessíveis que os próprios alguns magistrados. Então essa é uma inversão de valores muito É, grande que a gente vem percebendo. É fato. É fato isso. E essa é a nossa maior luta hoje. É mostrar que a advocacia não pede em causa própria. Ninguém vai falar com o magistrado para pedir um favor para si mesmo. A gente Nós- vai pedir por quê? Porque tem uma mãe que está precisando de uma pensão alimentícia. Tem alguém que está precisando de uma cirurgia que o plano de saúde negou. Se a gente não consegue falar a tempo com o magistrado, com a magistrada, alguém vai ter uma deformidade física, pode vir a Você falecer. fazer um exercício também de empatia. O que acontece hoje, na verdade, quando a gente vê juízes, não são todos os casos, mas criando embaraços para receber advocacia, isso acende um sinal de alerta gigante para o judiciário. O fato é que o gargalo não está nos tribunais. O gargalo está na primeira instância. Então, ou a gente aumenta esse quadro, repensa esse formato, ou vai contar tendo problema. Porque não vai dar conta. Você pegar uma vara de família, uma vara de sucessão. Maceió, por exemplo, você tem 2 varas de sucessões. Eu acho que deve ter pelo menos uns 10 mil processos, pelo menos. Então, o juiz, por mais que ele trabalhe, é enxugar gelo. Né? Quando você. Já os tribunais, eles é como se fosse um principado ali. Ele sobe um nível lá. E aí você tem uma série de assessores, você tem um gabinete Uma maravilhoso, estrutura, né? uma estrutura, uma política de gestão. Uma política de gestão. Tem dinheiro para coordenar o negócio. E lá onde o negócio está acontecendo, né? Que é como se fosse um município, né? As coisas acontecem no município, mas podia E chegar para no município é uma piorar, guerra. Aníbal, tem essa questão da estrutura, que é muito relevante, de fato. Se você perguntar ao juiz qual é a demanda, ele vai falar estrutura, não tenho pessoas. Mas tem a questão também da forma de ingresso na magistratura. Vocação. Porra, sim. o cara. Eu já gravei com o Raimundo. O cara falou, velho, o juiz é o cara que tá Maravilhoso aquele recorte estudando. do Raimundo. O cara tá estudando a vida toda, ele não tá com esse contato humano. Então ele não tem essa linguagem da sociedade como deveria ter um juiz que vai julgar a vida, né? Então ele muitas vezes chega lá e não tem essa leitura de atender, de ter essa empatia. Então, Sem primeiro grau- preconceitos, mas assim, um magistrado. Você imaginar que você vai ter um magistrado com 25 anos, você não vai. Com 25, 26, 27, você vai ter um juiz, Aplicador da lei. um aplicador da lei, um técnico, né? Mas que ele não conhece o relacionamento humano, como é que as coisas se formam, conhecimento de sociologia, de E funcionamento. julga tudo, né? No interior. Então, realmente, essa perspectiva que você falou do ingresso, ele precisa ser melhorado, né? Por mais genial que você seja, por mais inteligente que você seja, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Eu tenho- hoje sou diferente de quando eu tinha 15 anos atrás, né? Hoje talvez eu tenha um pouquinho mais de condição de certeza. avaliar do que quando eu tinha 25 Mas anos. tem, outro dado. Eu conversei isso muito com o Tutimés recentemente. Existe uma dificuldade de compreensão do que é o sistema republicano. No sistema republicano, o dono da coisa pública não é o magistrado, Uhum, não é o deputado, não é o governador, não é o presidente. É o povo, é o cidadão. perfeito. Então, se você não. Quando você olha para o advogado, não é o advogado que está ali. O advogado é o intermediário do dono da coisa pública. Se você não quer atender o advogado, você acha que. Porque é prerrogativa, eu vi isso, magistrada. Eu não gosto desse negócio de prerrogativa. Como assim, excelência? Prerrogativa é instrumento de garantia que o cidadão e a cidadã vão ter direito a uma tutela jurisdicional adequada. Então, se a senhora não respeita a prerrogativa, a senhora não respeita o cidadão. Ele não vai ter direito a uma tutela adequada, porque ele precisa conversar, precisa ser ouvido. A angústia daquela mãe que precisa alimentar o filho, quer ver outra situação? A advocacia previdenciária. A advocacia previdenciária É que mais distribui renda hoje no país. sempre foi mal vista. É. Porque E é que chega mais distribui aqui, renda hoje no país. 30%, doutor, o senhor está olhando apenas o fio dessa novela, o final dessa novela. Vamos voltar um pouquinho? O INSS não distribui benefício social.
o Mário Sérgio Cortella gosta sempre de falar, né? A vaca não dá leite. Você tem que ir lá buscar o leite, tirar o leite da vaca, senão não sai leite. Alimentar a vaca. Se a advocacia não for até os rincões desse estado buscar o beneficiário, pagar o combustível do seu próprio bolso, pagar muitas vezes um exame médico para ter certeza que ele tem direito àquele benefício, da entrada do INSS 3, 4 vezes negado, entra com ação, às vezes pede, recorre para poder conseguir. Aquele cidadão não tem um mínimo existencial. É. A advocacia está levando o quê? Cidadania e dignidade é quem mais precisa. E isso é muito bonito, isso é a beleza da advocacia. Quantas vezes a gente na porta do fórum, esperando audiência do interior, sobretudo, Nivaldo, alguém faz uma pergunta. Doutor, como é que eu tiro o meu RG? Um RG. Ou seja, é um cidadão que não tem cidadania. Um ser humano que não é reconhecido pelo Estado. E a gente faz aquilo gratuitamente. E não somos remunerados por isso. A gente não tem a opção de não defender direitos humanos. De não defender as instituições. Quando este trabalho teve sob ataque constante, a gente estava lá na porta. A OAB estava na porta de trabalho, de mãos dadas com a presidência, com os desembargadores, para defender a instituição republicana. Em todos os momentos difíceis que esse país passou, a ordem esteve do lado das instituições da democracia, de Rui Barbosa, Sobral Pinto, Evaristo de Moraes, Herman Baeta, alagoano de Cururipe, presidente do Conselho Federal na época da redemocratização. Então essa é a beleza, talvez a maior beleza da advocacia é ter que defender, independente de qualquer contraprestação pecuniária. Então assim, a gente precisa mostrar um pouco esse lado mais humano, o trabalho que nós fazemos na ordem, as comissões, todo o mérito das comissões, todo o mérito. E sem receber um centavo. Sem receber qualquer valor, nem o presidente, nem comissão, nem ninguém. Então, se alguém em Penedo, Delmiro Gouveia, tivemos casos de violação, de violência, pai agredindo o filho por se autodeclarar homossexual, a comissão vai lá. Muitas vezes do próprio bolso, às vezes não consegue nem pagar o combustível da comissão e vai lá e atende e faz a denúncia. Casos de torturas no sistema prisional, casos graves, denunciados constantemente pela ordem. Tudo isso sem qualquer tipo de contraprestação. Essa é a beleza da advocacia. Que muitas vezes não tá nos holofotes, não está na mídia, não é vista pelo magistrado na hora que vai julgar os honorários. Então ele acha que aquilo ali não é muito. É muito não, doutor. Para ganhar essa causa aqui eu perdi 100. Eu perdi a minha vida, eu perdi meu sossego, eu perdi meu tempo, eu perdi minha vida. Né? Com esse dinheiro que eu estou pagando aqui, acho que era Ponte de Minas que falava, né? O que passou não se paga mais, mas alguém teve que sustentar, alguém teve que viver daquilo ali. Então, assim, o preço que se pagou, o que a gente pagou, o que deixou atrás, prestação de colégio de filho, feira atrasada, é com esse dinheiro que a gente vai recompensar. Porque não tem um fixo, né? É. A gente Não vive tem. resultado. Na verdade, nós somos os maiores defensores do judiciário. E eles não percebem isso. Nós somos os maiores defensores da República, da cidadania, da democracia, do judiciário, de todas as instituições, do Ministério Público. A questão é que a gente precisa ser reconhecido. Simples assim. E o que a gente quer é muito pouco, né? Sempre que a gente faz uma crítica sobre o andamento de um processo, como você bem colocou, é uma crítica para que a gente possa melhorar, sempre melhorar. O advogado quer o desenvolvimento do país, quer o desenvolvimento da nação e quer participar das discussões. E não queremos privilégios. Zero. Tivemos agora 2 oportunidades, meia entrada para advogado. Fomos contra. Advogado Sim, não bicho, quer. interessante essa pauta aí. O que você achou disso? A gente se manifestou contra, a Se gente não manifestou quer contra, meia e entrada. corretamente. Acho que se Não manifestou há corretamente. justificativa para ter esse privilégio. Advogado é melhor do que o engenheiro, do que o médico? De forma alguma. De forma alguma. Acho que outras profissões merecem. Por exemplo, por que os professores teriam direito? O professor vai levar os alunos, é fomentar a cultura, né, relacionada à educação, faz parte do lazer, enfim. Tem um contexto que você vai justificar. Mas a advocacia não. A gente não quer privilégio. A gente quer só respeito. Se a gente tiver condições de trabalho, ser respeitados, poder ser ouvido, poder ter a oportunidade de influenciar para mostrar as razões da parte para o julgador, é o que a gente quer. Só isso. E respeitar os honorários. Porque esses honorários, eles não representam apenas aquela causa, mas toda uma história de vida, todas várias causas perdidas também, até chegar na tese correta. Quantos perdemos ao longo do tempo? É uma luta. Tivemos uma porrada hoje, foi?
Foi foda essa. É melhor a gente Uma beber pra porrada hoje, esquecer. Não vamos beber, não. Vamos esquecer, não. Vamos aprender. Vai vir a torna, vai vir a torna. É engraçado esse assunto, porque veja, o Everaldo que tava aqui, sentou nessa cadeira, ele falou assim, a OAB já andou de procissão, ou seja, nós carregávamos, né, a sociedade em grandes pautas. Só que hoje a sociedade ela se divide, cada um tem sua liderança, todas as profissões, e muitas pessoas, isso é uma crítica da sociedade para nós. Você deve ter recebido isso enquanto presidente também, você recebe hoje, que a OAB hoje não tem a liderança que tinha antes. Por que não tem? Porque a sociedade hoje, naturalmente, ela se divide e ela tem várias frentes de luta, né? O que é que você acha? A OAB hoje tem essa bandeira, carrega isso, deveria levar a sociedade em procissão? Eu acho que a ordem sempre foi um grande centro de referência da sociedade. Sempre foi. Mas são momentos. E os momentos são cíclicos. Hoje, por exemplo, a gente vê aqui no Estado de Alagoas toda uma deferência, por exemplo, e a importância da ordem no processo eleitoral. Eu quero aqui, inclusive, fazer um agradecimento público ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Otávio Leão Prachetes, doutor Hélio Pinheiro, todos que compõem aquela corte, de fazer as eleições paralelas na ordem, na OAB. Em outros estados, veja como foi auspiciosa a ideia do presidente. Em outros estados, essa eleição é feita na Assembleia, na Câmara. Ele é fera, desembargador Otávio. Aqui foi feito na OAB. Ou seja, Assim, como é esse negócio de eleições paralelas na OAB? é um, É um teste de um urna. teste de urna, uma espécie de entendi. auditoria. Algumas são sorteadas aleatoriamente e a eleição acontece no mesmo dia das eleições, só que dentro do Entendi. TRE, um exemplo. Em outros estados é da Câmara, na Assembleia, que passa a impressão de que pode ter um beneficiamento, não que tenha, por óbvio não tem. Mas olha, se tem candidatos a deputados estaduais de mandato, vai se fazer lá. Fazer na ordem é uma demonstração de quê? Que a OAB é uma instituição de credibilidade, de respeito, que passa isso e agrega respeito e credibilidade e lisura ao processo eleitoral democrático. Então, ter isso acontecendo nesse ano na ordem é um motivo de muito orgulho para a OAB, para a advocacia, e mostra como o papel da OAB é importante também e aproxima da sociedade. Então, a gente tem buscado isso, acredito que é sempre uma construção, né? A gente vai sempre aprimorando o que outros presidentes, Nivaldo, Fernanda, Tiago, Omar, Areias, Humberto e tantos outros fizeram, vai se construindo e se aumentando cada vez mais o trabalho Aperfeiçoando, né? em prol da sociedade. Sofreu muito isso, Você Nivaldo? pode criticar o que quiser, você pode falar o que falar, mas não há na sociedade civil entidade mais representativa, mais democrática do que a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é fato, né? Ali nós temos todas as bandeiras, nós temos todas as cores, temos todas as ideologias. No conselho o pau canta de vez em quando, Imagina. né? Mas no final a gente consegue manter o respeito, a dignidade. Tem bancada da bala, bancada da igreja. Isso tem fora do governo. É tudo, diferente da tudo, Assembleia tudo. Legislativa, que é um órgão de poder. Nós somos entidade civil. Né? E é por isso que a ordem consegue se manter sempre pujante, sempre ativa e precisa sempre ser ouvida. Porque nós somos o povo. E nós somos o povo sem poder. Nós somos o povo. Né? É a maior representação da sociedade civil. Com certeza. E é de maior credibilidade. De credibilidade. Conforme as pesquisas, enfim. Eu voltando assim, saindo essa visão macro da OAB e voltando um pouco mais micro assim, a experiência pessoal de vocês. Eu contei essa história aqui antes, tava com o Nivaldo no fórum e a gente tava lá esperando para despachar com o juiz. E aí tinha uma advogada, colega nossa, que tava lá danada, discutindo na vara e tal, não sei o que, aí questão de prerrogativas no andamento processual. E ela falou assim, tem uma comissão do advogado. Eu olhei para o Nivaldo assim, Nivaldo, uma comissão do advogado na OAB? Pode ver. Mas assim, aí o que eu conversei com o Nivaldo, após a conversa com ela, veio, trouxe a pauta, o Nivaldo ligou para a prerrogativa, resolveu a questão dela. Mas a minha questão com o Nivaldo foi, Nivaldo, ela conversou bastante, assim, a gente só terminou a conversa porque o juiz chegou. Como é que aguenta, bicho? Porque assim, eu particularmente, eu não tenho essa energia para doar para uma pessoa que necessita, assim, dessa... A gente tem nossos problemas, nossos clientes, a gente não precisa ter essa energia para se dedicar a isso. Então, o que é que leva um advogado que já está em muito problema, e eu queria a opinião dos dois, começando por você, a largar a sua vida para se dedicar tanto ao OAB, bicho? O que é que leva a fazer? É uma missão de vida? É um projeto pessoal? É o quê? Eu acho que a gente acaba sendo escolhido, né?
sacerdócio, uma missão. Você se realiza, você se entrega, se doa. E como eu disse, você abre mão de coisas que não tem volta, não tem preço. Acho que perder um dia, uma festinha na escola do filho para se doar, não há essa compensação. Por mais que você se realize fazendo algo importante para a sociedade, não compensa o que você perdeu. Mas, de certa forma, é uma missão de vida. Alguém tem que fazer, né? E aí a gente acaba sendo escolhido. Às vezes tem tudo para não dar certo e às vezes dá, você tá lá e a situação aparece. Eu tenho uma história interessante. Conte. A gente tava fazendo no escritório, meus sócios fazendo, a gente fazendo planejamento estratégico, replanejamento. E aí Fabrício foi cutucar lá minhas anotaçõezinhas. Em 2006, ele pegou um apanhado escrito. É como se fosse, hoje é chamado como o mapa da vida extraordinária, né? Os coaches, assim, falam muito. Manda um abraço pro Marcial Coelho, que é um coach, fera, meu colega de mestrado, procurador da República. Então, tava lá escrito, eu quero fazer um mestrado, eu quero ter um escritório, eu quero ser reconhecido como advogado de direito administrativo, eu quero escrever meu próprio livro e eu quero ser presidente da OAB, em 2006. Ah, você tinha essa anotação? A anotação tá pra lá. Eu não sabia, nem me lembrava mais que tinha. Eu já ouvi falar isso, que meio que vai convergindo, né? Quando você. É a lei da atração, né? Lei da atração. Lei da E é atração. interessante como em vários momentos da minha vida, eu lembro na porta do Tribunal de Justiça, indo fazer a citação no caso de improbidade de um prefeito. E o prefeito, um velhinho, olhou para mim e disse: meu filho, você vai ser presidente da OAB. Doutor fulano, rapaz, anote. 15 anos atrás, 12 anos atrás. Do nada isso? Do nada. Do nada. Então, várias passagens na vida que deixavam indicativo. A gente só entende as coisas olhando pra trás, né? A gente nunca olhando pra frente entende as coisas, né? Engraçado isso. Tudo que E você vê essa turma toda, né? É como se fosse realmente a lei da atração, assim. Como tudo vai convergindo. E aquelas pessoas sempre vão estar ali orbitando em torno daquele projeto, mesmo se você perceber. Não vamos falar de religião ou de crenças, mas é uma coisa impressionante. É como se fosse cada um traz uma missão. Você pode até não acreditar e não perceber, mas cada um traz uma missão. Quando você encontra a sua missão, né, você se realiza profissionalmente, você se realiza como pessoa e você chega lá. Eu acho que uns 5 anos atrás, a gente está ainda em caminhos opostos. Wagner de um lado, eu de outro. E a gente eu pensando no futuro da ordem. Eu falei, poxa, o que é que vai ser a OAB daqui a 10 anos? Né? Aí chamei o Galeguinho ali para tomar uma cerveja no Seu Jorge. Há 10 anos isso? Não, é 5 anos, 6 anos atrás. Falei, Wagner, bicho, vocês precisam chegar junto, porque a nossa geração, essa turma que a gente tem, já preocupa. O pessoal já não se interessa mais. Então vocês precisam chegar, né? E aí, Wagner foi meu vice-presidente, hoje é meu presidente. Jogou a pedra, né? Você já cumpriu o papel de oposição, pai. Vamos. Exatamente. Chega de oposição, rapaz. Tá foi mais um sinal, digamos assim, dentro dessa trajetória. Outro foi o Thiago Bonfim. Eu lembro do Thiago Bonfim tentando trazer a gente pro grupo. O Thiago sempre foi um gentleman. E toda eleição ele ia lá no escritório, conversar, convencer. Ajeita pra cá, ajeita pra lá. E numa feijoada... O Herman não queria. Numa feijoada do Abelha, eu falei, venha pra cá, rapaz, já tô vendo, Galeguinho. Depois do meu quadro de presidente, vai estar o seu. Não foi nessa ordem exatamente, mas... Precisava botar uma mulher antes também, né? Tem Marinela e Valdo, mas eu perguntei do Wagner, mas queria ouvir de você também, porque eu falei, esse bicho aqui, ele não vinha no escritório quando ele apresentou a AB. Era 10 horas da noite, bicho, eu tô... É impossível. Não vai precisar falar com você. Pode vir no AB, 9 horas, aí lá vai eu despachar no AB. Mesma pergunta, o que é que leva você a largar? Porque família, Laura também, atacado. Falar de Nivaldo, presidente do AB, ela fica mais nunca. Eu acho que é missão. Eu me enxergo isso como uma missão que você traz ali, você não consegue decifrar, é uma missão. Mas o sacrifício é surreal. O sacrifício profissional, inclusive, e familiar é surreal. Eu perdi muito dinheiro. Tomara que o futuro seja diferente, que compense. Agora diz que é melhor ser ex-presidente que presidente, Tô começando a acreditar nessa tese que é Thiago Bonfim que fala, né? O melhor cargo é ser ex-presidente. Não, mas porque você... enquanto gestão, eu não sei se também porque nós pegamos uma pandemia,
né? Chagel tava lá com a gente. Cara, era uma coisa de louco. Eram 14, 15 horas Pior, né? enfiado lá. Pesado. Né? Demandas de todos os tipos. Porque o que acontece? A ordem ela abraça não somente as pautas da advocacia, mas as pautas sociais. Aí vem uma pandemia, a sociedade para. Cara, eu me lembro, eu acho que era uma quinta-feira, a cidade toda fechada, e eu fazendo visita aos abrigos dos moradores de rua. Eita, eu lembro disso. Parecia que você tava numa guerra, Eu num olhava pro filme, Nivaldo e dizia, um rapaz, negócio assim. esse peixe é encruado. Todo mundo tá pegando Covid. Não peguei Covid. É, eu falei isso pra ele E também. ele não peguei. parou. Fiz 10 testes, não peguei Covid até hoje. É Deus, só pode ser Deus, pelo amor de Deus. Foi cruada. Encruado, como diz os caras Encruado. no sertão, esse bicho é encruado, não pega não. E aí também a gente tinha uma diretoria, é preciso registrar isso, pra vocês também foram muito importantes. Wagner era o vice-presidente, Maria era a tesoureira, Léo era o secretário-geral, Claudinha, secretária adjunta, Maiorano na caixa, com aquela turma lá, com Thaís, enfim, seguramos a pancada com força. Né? Foi um momento muito singular na advocacia. Eu acho que depois da ditadura, né, daquela época de restrições, enfim, eu acho que talvez o momento mais difícil da advocacia foi essa da pandemia. Que a gente está até agora, né? Pagando o preço disso. Muita gente precisando. Eu vou falar que a Caixa Assis teve um papel enorme para os advogados, a gente sentiu na pele os advogados A gente precisando, cara, de uma feira. É um negócio absurdo. e a OAB chegou junto, mostrou para que E, Pra que tá lá? e com a pandemia, a necessidade de adaptação virtual. ao novo mundo virtual, às Uma novas mudança de tecnologias, paradigma, assim, e gigante. muita gente não conseguiu acompanhar. Talvez o maior desafio da advocacia não seja mais da OAB, sobretudo, é mais atender o jovem advogado. É atender o advogado experiente que está Aí, com olha dificuldade sim. Inverteu, né? Olha só, Wagner, que como eu falo que precisa arrumar uma justificativa científica, né? Mas veja só, aí nós estávamos ali, de repente, quem chega na presença do tribunal na mesma época? Tutimés Ayran, desembargador, Ponto que positivo, né? também participou, foi um dos caras que participou da nossa história desde o início. Desembargador Fernando Torinho, que é um grande amigo também, Na corregedoria. corregedoria, e chegou junto para a gente tentar construir um projeto para diminuir o sacrifício de todo mundo, né? Marcelo Vieira no TRT, um outro também. Então, assim, Ele era presidente como na época? você vai construindo isso, você vai construindo. Marcelo era presidente na época da pandemia? Foi eleito, inclusive fez um trabalho maravilhoso, fez um levantamento de créditos, de valores a fundo perdido lá e doou, o Tribunal Regional do Trabalho doou. E a gente conseguia montar isso assim. Inclusive foi reeleito agora, Foi né? reeleito ontem, né? Inclusive, mandar um abraço, que é um desembargador oriundo do Quinto, que nos orgulha muito. Marcelo Egrégio do Quinto, Tutimés Egrégio do Quinto, né? E Torinho não é Egrégio do Quinto, mas tem uma simpatia fantástica. Tem uma origem. O pai dele foi dele oriundo também, do Quinto, desembargador Fernando Turim, grande criminalista. grande criminalista, um grande advogado, né? E aí você vai montando, né? Você vai montando e conforme as circunstâncias você vai entregando. E acreditar na missão, acho que é isso aí, basicamente é isso. E o OAB, o que é que tem de gargalo aí? O que é que você acha? Como é que tá? Você tá primeiro ano, né, de gestão. Qual é o maior desafio aí? O maior desafio é... Nivaldo falou uma vez. Nivaldo falou uma vez o seguinte: ser presidente do OAB é um síndico de egos. Você concorda? Na verdade, essa fala é a fala do Rony. Você replicou, Ele né? fez um texto, né? E é fato, né? Ser síndico de egos. Ele fez esse texto depois que ele saiu da presidência da OAB. Nosso amigo aqui, vizinho, irmão de Pernambuco. Mas é muito ego. Será? É muito difícil, porque, veja, a gente está num sistema em que ninguém recebe nenhum real para trabalhar. Além disso, você vai deixar de ganhar o seu dinheiro. Profissional liberal depende do seu tempo de se dedicar ao seu escritório para atuar. Então é muito complicado você exigir dessas pessoas. Como é que você cobra alguém numa situação dessa? O cara não é seu empregado. Foi o que eu falei para o advogado ontem. Né? É. Ela Exato. fervendo, eu digo, veja, essas pessoas São de graça, né? estão se vindo à advocacia. Você precisa chegar para eles, falar para eles. Você não vai estalar os dedos e o pessoal vai estar aqui de joelhos, não. Ela fervendo assim, ela baixou a bola. E o pessoal chega cobrando. E rapaz, porque... Mas, gente, não recebe nada, tá deixando de ganhar. Em situações, por exemplo, como o Tribunal de Ética, nem aparecer na televisão aparece que o processo é sigiloso. Quando o trabalho atua é para prejudicar um colega de profissão. Pior que Então, tem, né, assim, bicho? O cara tá no tribunal Eu lá acho que o julgando maior colega. gargalo é a parte do Tribunal de Ética, é mais difícil. Então, assim, é muito complicado você manter a turma empolgada, manter a turma com vontade de trabalhar, Gestão, né? gestão de pessoas quando você não tem
subordinação. Há uma Isso é subordinação, mas você não tem dependência Não econômica, tem obrigação. você não tem obrigação. Então, assim, mas a gente acredita muito na rapaziada, né? Como diz a música. É. Eu acredito na rapaziada. A OAB, ela tem um trabalho, assim, muito social, né? É um clube lá. E o interessante disso é que são muitos amigos ali, né, bicho? A turma que vai do futebol do AB, as pessoas se... Tem o lado difícil, mas também tem um lado muito positivo. Eu aprendi muito isso lá, né? Todo mundo se gosta no Galera AB, do todo mundo se futebol. Na encontra. verdade, a gente, em 2013, quando eu entrei na ordem, Microfone. 2013, quando eu entrei na OAB Cúmplice de Caixa, a gente montou um projeto muito forte de esporte, né? Então, chegamos a 14 times de futebol. E essa galera que está hoje na gestão, boa parte delas, pelo menos metade, foi aquela turma ali que veio, né? Isso. O Wagner do futebol, o Vitor do futebol, o Henrique também estava no futebol, o Eduardo Marinho no futebol, o Peu, Duda, né? Duda, pô, Kaká. um monte de gente. Então, veja só, a geração que veio foi a geração que já traz uma outra proposta. A própria Natália, né? Natália, Ana Lídia. Natália, a gente montou um time que é Joana, referência Natália. hoje. Geração do futebol, é? Futebol. Natália se revelou no time de futebol, que até hoje é o time a ser batido. Nós fomos campeão 4 vezes, o time feminino foi campeão 4 vezes nacional. Porra. E a galera hoje tá à frente do projeto, tá tocando a gestão, tá tocando a OAB aqui, né? Essa parte é muito boa, né? Do esporte na OAB. É Ela muito O legal. esporte, a confraternização. Acho que isso aí acaba unindo mais. Cria uma São liga, né? três coisas que você consegue fazer com que as pessoas se arregimentem. Que é o esporte, que é os eventos esportivos do lazer e que é o trabalho social. A gente às vezes tem muito preconceito, mas quando a gente fala, vamos fazer uma ação social, a quantidade de gente que se envolve, que não quer aparecer, Pra ajudar, né? que doa. Aí eu lembro É. no final do ano desse, o Peu quis fazer um trabalho de cesta básica. E aí ele fez, não, bicho, vamos fazer. Aí fomos levar no abrigo das meninas, não sei o quê. Tanta doação e pessoas anônimas, sem querer se identificar, mas chegaram junto, a galera fazendo sopa, né, fazendo quentinha. Então, assim, acho que essas coisas acabam agregando a gente, unindo. Às vezes você pensa, mas é festa, mas a festa é importante também, o lazer é importante, a saúde mental. Lançamos uma cartilha hoje falando sobre saúde mental, isso é importante. A gente tá no. É o setembro Acho que é a amarelo. bola Né? da vez essa, A viu? bola da vez. Bola da vez. Bicho, esse negócio de setembro amarelo, eu tenho uma conhecida que tava num. Teve uma experiência de um parente ter internado lá no hospital psiquiátrico. Ela falou assim, é inacreditável a quantidade de gente que tá tentando, né, o suicídio. Então, A é uma rebordosa da pandemia epidemia, também, então. é uma epidemia hoje que a gente não lidar, né? E, também E não há falou- políticas públicas eficientes, linhas de financiamento para políticas de saúde psicológica, enfim. Eu acho que essa é uma bandeira preocupante, não somente para a advocacia, para a sociedade como um todo. é um Você vê isso desafio. na magistratura, você vê isso na polícia. Na polícia com Polícia é o maior força. índice, né? A polícia é impressionante, minha solidariedade a essa turma. No Ministério Público, enfim, tá todo mundo com uma sobrecarga emocional muito grande. Sobretudo após a pandemia, né? Parece que Pandemia. acentuou ainda Foi, mais foi um gatilho gigante. um gatilho gigante. Foi um gatilho gigante. Exato. O Nival tá falando, você é filho de bancário, é? Meu pai é Meu do pai é Banco do bancário Brasil. também. Meu pai era da Caixa. Eu morei num. Conheço o interior todinho. Porque a gente. Acho que o Banco do Brasil não tem muito isso, não, né? Tem, meu Tinha, pai morou em rodava Porto muito. Calvo, meu pai morou em Pão de Açúcar, meu pai morou E em você ia Arapiraca. O mais velho não, foi quando eu tive que morar com meus tios. Ah, porque você já era mais velho, né? Por Mas causa da faculdade, ele precisou ficar aqui, né? Quando eu era pequeno, meu pai, ele era muito transferido, assim. Aí pegava muitos interiores. Mas quando eu vim morar em Maceió, acho que eu tinha uns 15 anos, 11, 12. Enfim, já era mais velho, não tive. Bancário. Inclusive, bancário é uma profissão pancada, né, bicho? altamente estressante. Estressante. Demais. É outra horrível. profissão que recebe uma sobrecarga gigante emocional. Né? Tensão de meta. Só pede para advogado. Você olha, é pau. Não vamos diminuir, não. É pau. Advogado casca grossa, Ave Maria. Tu consegue advogar no AB? Consigo a duras penas, mas Consegue administrando escritório? focando em algumas ações mais É, uma específicas. vez por semana esse negócio. Mas se a turma não tiver junto, aí os. É porque não consegue mesmo, né? Quem quiser ser gestor de ordem, se prepare para ter uma retaguarda.
Se não compromete, você quebra o Se não tiver escritório, uma sociedade muito bem quebra o organizada, escritório, separa da mulher, né? Os filhos não conhecem mais, é um problema. Na sua parte, na sua época ainda foi bom porque você pegou a pandemia, aí não viajava tanto, né? É. Mas Wagner tá viajando. Vamos falar um todo- pouquinho de Roberta, né? Claro, nossa Ah, amiga é. Roberta, sua Sua parceiraça. esposa, né? meu amor, Roberta, Lucas e Davi, minha base. As duas crias. E aí, fala um pouquinho, vamos ver se ele chora agora. Tá- Tá com o menino de 6 meses, olha, Luquinha. Tô com o Luquinha, Ele 3 meses. Falei com ele ontem, ele me manda mensagem 12h30 da noite, eu tava dormindo, tentando. Cochilando, né? De 9 à meia-noite a gente cochila Pra pra fazer o poder pegar o revezamento. E essa revezamento. época que mais demanda, né? Quase não dorme, fica lá. E depois que a gente vê o que é ser mãe, a gente tem uma admiração pela esposa que É. é algo surreal. É impressionante. Essa história de sexo frágil não existe. É divino, Sexo forte é mulher. com certeza. Que é forte pra aguentar a pancada, aguentar a noite, não dorme e não esmorece. E a gente às vezes não sabe como é dar conta. É um amor surreal, aquele negócio Surreal, sobre-humano, surreal. sobre-humano, aquilo, é divino. A amamentação, a doação, né? Aquela coisa toda. Então, devo tudo a Roberta, meus pais, a Davi, a Lucas. Enfim, O seu outro a filho base. tem 7 anos, né? Davi tem 7 anos, 7 anos e 6 meses. 6 meses. Davi foi uma bênção em nossas vidas. É autista. Tenho muito É orgulho de autista? falar isso. Isso. Como é o desafio, hein, bicho, de ter um filho assim? Desafio grande de você poder se reinventar enquanto ser humano. A melhor frase que eu vi sobre isso foi do Marcos Mion. É verdade, disse- ele é muito conhecido por ter um Ele filho, disse né? que o Romeu, ele exige que eu seja o melhor de mim todos os dias. E aí, o Davi é isso mesmo, bicho. Eu tenho que ser o melhor de mim todos os dias. Eu não posso ser 90%. Tenho que ser 100%. Se eu for 90%, não atende. Vai ter uma crise, vai sentir minha falta. Então, é isso, bicho. Você tem que Carregar esse fardo junto com a ordem é muito difícil, né? suportar e aprender a ser feliz e aprender a não deixar isso ser algo pesado. Isso tem que ser algo leve. Tem que Isso, ser isso é o mais difícil. Você aceitar o diagnóstico é muito difícil. Como foi, É o hein? primeiro Você, impacto. quantos anos você descobriu? Ele tinha quantos anos quando você descobriu? Muito novinho, acho que com 2 anos, Já dá pra um ano saber, e né? pouco, a gente já Que era bem acentuado dele. bem Ele é acentuado. bem acentuado. E foi impactante essa descoberta? Os problemas em casa, a minha esposa já percebendo e você querendo negar, porque você vai negando a autonegação, né? A fase da autonegação. Porque não, também mas- você não tem conhecimento de absolutamente nada da Não, doença, ele né? fala. É uma ele doença? fala, Como é que eu posso falar Não, isso? Cara, É uma condição? É um... é uma condição, né? Entendi. Neurológica. Mas, assim, Davi batia a cabeça no chão, né? Tinha muitas dificuldades. Imagina, É, um pai no desesperado vendo internato, aquilo. Parava no trânsito, ele batia a cabeça aqui Enfim. Mas hoje você olhar pro Davi, você vai dizer que ele não tem nada. que Eles são extremamente inteligentes, né? Os autistas. Depende, tem vários graus, tem várias situações, não existe um padrão, Entendi. né? Tem deficiência cognitiva, outros são de alta performance, de alta capacidade intelectual. Eu já vi acho que um juiz, Valdo, que ele é autista e ele é um magistrado. Alexandre passando- Moraes de Rosa. Ele é esse. Ele é autista. Impressionante, né? Isso. O cara é. Já falei muito com ele no Instagram. Imagina, Figura você... humana sensacional, inclusive. É, porque tem um se cria trabalho- uma irmandade ali, né, em torno disso também. Porque eu sou testemunha também dos desafios que Wagner passava e passa com o Davi. Mas é muito legal ver ele crescendo e evoluindo, né? E evoluindo. Vai evoluindo. É. Tem que ter um acompanhamento, é um dobro, E né? Um como pai é que ele em tá dobro. com o Luquinhas? Tá adorando, amando, Tá de boa? de boa. Sem ciumeira? Ciumeira sempre tem, né? É. Ah, senão não é irmão, né? Senão não é irmão, mas tá feliz da vida, tá curtindo, a gente tá sabendo entrosar bem, né? E o Davi hoje, assim, tá muito bem, lógico, tem 5 anos já de terapia, todos os dias, fonoaudióloga, fisioterapeuta, Multidisciplinar, né? Pra ir acompanhando. terapia ocupacional. Mas ele é bem jovem, né? Tem que evoluir muito ainda, não. 7 anos. A fase de você fazer essas terapias todas, dizem que até os 7 anos, né? Ah, entendi. Quanto mais cedo começar, melhor. Entendi. Que dá mais- Até os 7.
Não Ou é é, a partir dos 7? mas até os 7 a capacidade de elasticidade cerebral é maior Certo. para absorver e se adaptar. Uhum. Então, assim, a sensibilidade é muito sensorial. Então, assim, um liquidificador, por exemplo, ofende. Caramba, Se a audição, ligar, né, é muito forte, Pode né? ser. esses fogos mesmo, eu vi uma movimentação muito interessante. Sim, Fogos, incomoda Esse demais, momento de demais, campanha demais, política demais. tava os Eu- Então, fogos já faço um todos. apelo aqui, o Tribunal, inclusive, Regional Eleitoral Recomendou. encampou essa luta. Aí um abraço para Tassiana Nunes, nossa presidente da Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência. Fez um trabalho aí, o Tribunal Regional Eleitoral encampou para que os candidatos abolissem os fogos que incomodavam não apenas pessoas com sensibilidade auditiva, né, pessoas especiais com deficiência, mas também idosos, animais. Então, acho que não agrega nada, né? Ninguém vai ganhar a eleição por causa de uma... É uma evolução que a gente vem passando. O fogo de artifício nada mais é do que uma diversão. E se incomodar alguém, não faz sentido ter, né? A gente vai ter a Copa também aí, eleições. Mas aqui os caras interromperam, né? Eu vi que não tem mais fogo de artifício aqui. Quer dizer, no dia das carreatas de praia, de vez em quando ainda sai alguma coisa, Ainda mas sai alguma coisa, diminuiu. vai diminuir Mas deve ser alguma Porque coisa foi avulsa recomendação. É. do próprio eleitor, Foi. né? Que não tem conhecimento. Por exemplo, no domingo passado eu não ouvi, não. No domingo passado, Muitos não. candidatos espontaneamente foram aderindo ao Foram, inclusive foram se manifestando, né? Nesse Se sentido. Eu vi que teve um cara, ele é médico, eu acho que ele fez um vídeo, aí ele falou assim, ó, meu filho, eu não lembro. Ele tava assim, ó, meu filho, ele é autista, eu tô aqui mostrando os fogos de artifício. Foi daqui. Pronto, a foi partir ele desse que- momento, Isso. foi Foi daqui, isso, né? foi ele que Isso. startou A o gente processo. repostou isso Foi. aí. Você sabe o nome dele, não? Me falhou agora. Porque eu lembro que o que viralizou, e é aquela importância que a gente vem falando de você fazer o registro de todos os acontecimentos, foi um vídeo que ele fez mostrando as pessoas A que elas angústia, isso. pô, A angústia do comoveram, filho dele né? sofrendo, é. Foi. Então, Ele gritava, apesar- né? Ele gritava. Apesar de ser. E eu acho engraçado muito isso. A forma como você cria uma narrativa de convencer as pessoas, de atrair as pessoas de alguma coisa. Porque essa demanda é antiguíssima. As pessoas falavam muito da questão de fogos de artifício, dos animais. Só que a partir do momento que você cria uma narrativa, demonstra, e as pessoas absorvem aquela angústia, isso viralizou. E foi rápido. Questão de 2 dias já tinha acabado. Os próprios políticos já estavam incorporando essa A essa gente bandeira. costuma a valorizar muito as coisas ruins. Mas uma coisa também que a internet permitiu, né? As redes sociais, foi essa questão da empatia. É. Das pessoas se sentirem, né, acolhidas ou sentirem a dor do outro através dos vídeos, das mensagens. Então acho que tem que também Todo mundo passou a ter voz, né? passou a ter voz. Depende do seu conteúdo. Se for de qualidade, vai conseguir ser voz. Inclusive, isso aqui a gente consegue, vai a duras penas, vai tentando sem ajuda, trazendo histórias boas, pessoas como você, dos que já passaram aqui, pra gente conseguir levar. Eu tenho uma situação. Eu gosto muito de direito administrativo. Eu passei na faculdade, os professores que mais me inspiravam são professores de processo civil, professores de civil não, eu não tinha muita intimidade não. Processo civil e administrativo. Então eu criei uma empatia, fiz OAB de direito administrativo e terminou que aqui a gente não. O que chega aqui pra gente de administrativo me atrai mais. Trabalhista nem tanto, O porque nosso forte hoje também. é mais amplo. Trabalhista não é codificado, né? É uma legislação que é mais esparsa e dá muita vez para o magistrado interpretar na hora que quer. O que é que lhe atraiu no direito administrativo? Já na faculdade, né? Direito público, no caso. Na verdade, quando eu me formei, eu não fui logo para o direito administrativo. Tinha uma vinculação por conta do Congresso. A gente teve uma relação quase fraternal com grandes autores de direito administrativo, como o Celso Antônio de Bandeira de Mello, a Maria Silvia de Pietro. Então a gente criou um vínculo muito forte com eles. E isso ficou lá guardado. Mas eu fui fazer especialização no FPE em Direito Civil Empresarial. Em 2007, 2008, Gabriel foi morar fora e aí surgiu uma cadeira de Direito Administrativo. Eu já era professor da CEUNE, surgiu uma cadeira de Direito Administrativo na Maurício Nassau. E aí a gente tinha participado de uma licitação como escritório, concorreu e ganhou. Direito Público e Direito Administrativo. Disse, rapaz, eu vou dar aula de Direito Administrativo. Não era o meu forte. Mas eu tinha uma base da faculdade boa, o professor Fábio Marroquim, foi um grande professor da gente. Excelente. Os melhores nomes. Fiz 80 anos, acho assim. Isso. Mandar um abraço para ele aí também.
E aí, aquela base, com a estrutura do congresso, com o relacionamento, eu fui dar aula e aí não saí mais. Passou a ser uma paixão. Começou pela lecionar, né? Aqui Isso. em Alagoas é muito difícil a gente sair da faculdade e ter um direcionamento assim, né? Pega O cara tudo. faz tudo, Você né? tem que Começo pegar tudo. trabalhista. Apareceu, atravessou na frente, pegue, meu amigo. causa de cachorro, de Tudo. Eu falava, se eu visse um gato morrendo na rua, tava lá com um cartãozinho, ó, sou Tanto, advogado. Eu lembro de uma causa que foi dando moral pela morte de um cachorro. Só que na época não tinha esse apelo todo. Sim. Hoje é Hoje é forte. Hoje é forte. Mas na época era motivo de gozação. Rapaz, entrou dando moral porque o cachorro morreu. O cachorro, a parte sentiu. Essa semana teve uma decisão do Dr. Sérgio esse ano. E a turma É verdade. falando dele, o pobre do Sérgio. Sérgio Mas tá eu, apanhando. eu concordo assim, porque veja, repare. O Sérgio chegou uma demanda pra ele de uns cachorros no condomínio, acho que era prédio, que estavam latindo muito. E ele deu uma decisão, eu não vi a decisão, Nivaldo. Eu até mandei pra Nivaldo. Eu também não vi, Velho. mas eu imagino o que aconteceu. A decisão, repare, Wagner, o cachorro latindo muito, principalmente você que tem filhos, aí você tá incomodando no seu, o latido. Você tem um vizinho que tem dois cachorros. cachorros, e aí os cachorros não conseguiam ficar quietos, né? Eu acho que quando o dono saía, eles ficavam angustiados, enfim, aquela reação. Aí ele deu uma decisão, eu não sei se o dispositivo estava nesse sentido, para o cachorro parar de latir. Eu não sei se foi, eu acho que foi Eu acho que era para que a parte mais Tomasse providência, né? E aí o Márcio Ordinário, que é um Instagram daqui, publicou lá, juiz da decisão para cachorro, para calar a boca do cachorro. Aí assim, no momento, a gente que tem uma leitura, a gente vê aquilo ali, a gente sabe que a decisão A gente não entendeu faz que o sentido juiz, você mandar o juiz não queria. Mas, bicho, quando eu fui olhar os comentários, colegas da gente, advogado, falando mal do juiz, sem nem ler. Tipo, assim, como é que vai calar um cachorro? A lógica faz sentido, pô. É uma poluição sonora. Você tá num ambiente, um condomínio, incomoda, entendeu? Então, pô, a decisão deveria ser razoável nesse sentido. Mas é narrativo. Minha solidariedade aos vizinhos e ao Dr. Sérgio aí. Aos cachorros também. Acho que foi mal interpretado aí. Qual é? Sim, interessante. Eu nunca fui professor. Acho que eu não tenho nem vocação para isso. Mas é importante você dar aula, assim, ser professor para a profissão do advogado, desenvolvimento pessoal também. O que é que você acha? Muito, muito importante. Foi uma das grandes experiências. Você ter o contato com essas gerações, você aprende demais, enriquece. E a gente passou por um período assim de transformação. A gente começa a dar aula com base nos grandes cursos de direito e vê uma mudança para os manuais, esquematizados, sinopses, até a era digital, onde as pessoas não querem mais ler os grandes livros, querem estudar através de aulas no YouTube, Resumos. recursos tecnológicos, e a adaptação já vai começar a ficar mais complexa. Não tem mais interesse, por exemplo, quando eu tive que dar aula na pandemia em pós-graduação, um desafio. O tempo da aula exato é diferente. Você na sala de aula, você brinca, você puxa uma conversa, você dialoga. Na câmera, o tempo é líquido. São 4 horas diretas e ininterruptas de aula, até porque está todo com a câmera desligada. Nenhuma, né? E é pior isso, né? Sem interação É muito pior, nenhuma. né? Eu tinha que dizer, olha, gente, nada contra estar com a câmera desligada. Agora, se amanhã vocês me encontrarem na rua e não cumprimentar, porque eu não conheço vocês. Então, por favor, quem tiver aí assistindo a Rapaz, eu aula, fiquei preocupado agora. Vai estar falando no espelho, Porque né? eu tenho muita vontade de ensinar, né? Mas eu nunca pude, porque Laura não deixa. Por outras razões que depois eu conto. Então já sabe. Isso aí, do jeito que tá ainda, eu vou acabar não conseguindo ensinar ninguém, né? mas é um desafio. Você não pode, hoje não dá mais para dar aula só no método tradicional, né? Na oratória, você tem que usar recursos, trazer vídeos, filmes, música, concatenar. Inclusive, quem é muito bom nisso aí, foi meu professor orientador do mestrado, é Fábio Lins. Inclusive, está lançando um livro agora falando sobre Raul Seixas e a administração. Cara, ele já direito escreveu tanto administrativo. livro que ele tá assim. Raul acho que ele Seixas tá e lançando um administração, livro por ano. Ele já escreveu falando sobre Ponte de Miranda, a Graciliano Ramos, É um cara Lins da diferenciado Silveira. também. É Fábio diferenciado. é fora Como da eu falo, curva. cada um tem uma missão, cara. Você acredita na missão, você encontra ela e toca pra frente. Fábio é um cara fantástico. Fora da curva, com ideias geniais. E é o Verdade. presidente do Instituto de Direito Administrativo Alagoano, fundou também. Então, o Fábio Eu já vi um livro dele, ele fala de concurso público, mas é uma coisa bem, uma ideia Deve bem, ter já uns bem 8 legal. ou 10 assim. livros já, né? deve ter mais.
cara gosta de Muito escrever, livro. né? Como coautor, já participei de uns 4, 5 livros com o Fábio. É. Você escreve também? Tem um livro, né, que foi oriundo do mestrado, Serviços Públicos. Sim. Foi publicado pela editora Lumen Juris, que esse é só meu, né? Oriundo do mestrado. E tem uns 4 ou 5 livros como coautor, né? Sobre a Convenção, direitos humanos. Enfim, tem muita coisa escrita aí. Ô Wagner, eu já perguntei a alguns advogados e eu recebi respostas diferentes, mas todas muito interessantes. Eu tenho a minha opinião meio que formada, mas para advocacia, a gente que lidar na prática, principalmente aqui no Nordeste, Marcel, como o Nivaldo falou aqui, a gente lidar com todo tipo de problema. Qual a importância do um mestrado, um doutorado para a gente que é advogado? Qual o impacto que tem além da questão de uma autoridade que você ganha acadêmica e até curricular? Eu acho que é conteúdo. Conteúdo, network, Aham. né? Você se apresenta, você tá ali no Se meio for um acadêmico. bom, né? Se for um bom doutorado, você circula no explora um nível. tema que você passa a ser referência, as pessoas passam a lhe consultar naquele tema específico, e você se A dedicou autoridade, né, que você ganha. com 2 isso. anos dedicando sobre aquele tema, então as pessoas passam a lhe ouvir. Então Uhum, acho que é mais isso. Acho que a advocacia é isso, tudo agrega. uhum. É um congresso que agrega, é um evento que você participa, é o relacionamento que você faz na área esportiva. Tudo vai somando para que ao Mas eu final... falo isso porque veja, eu não sou contra a carreira acadêmica. Eu admiro bastante. Eu admiro quem consegue parar para estudar. Falando com o Luizinho faz mestrado. Bicho, você para focar, você tem um conhecimento muito grande, que você lê autores muito impactantes naquela coisa. Mas o próprio Raimundo falou uma coisa interessante, conversei com o Raimundo. Eu fiz o mestrado, nada contra, ele falou assim, nada contra a carreira, mas eu aprendi mais no curso de psicologia, ou então coisa do que eu aprendi no mestrado. O mestrado é interessante para a carreira acadêmica, entendeu? E assim, eu compartilho dessa ideia, mas não tenho nada contra também. Eu só acho muito desgastante passar por uma carreira de mestrado, a gente que lida no dia a dia, né? Pra ter É como o Wagner falou, soltou aí uma analogia interessante. Você vê, um mestrado e um doutorado e o futebol. Veja, relacionamento. No futebol, que nós conseguimos incluir no mercado de trabalho milhares de advogados a partir daqueles campeonatos, porque a gente viajava, as pessoas se conheciam, eles trocavam contato, começavam a fazer correspondência, daqui a pouco estavam trocando teses, Criavam escritórios, fundaram escritórios. fundaram um a escritório. partir do futebol. Entre- Exatamente. Então, essa perspectiva do relacionamento conforme o seu perfil, porque o futebol só um desastre. Né? O futebol só um desastre. Eu tava lá com o meu chapeuzinho fazendo de conta que eu era cartola, mas o futebol você entrasse. Já o Wagner lá, esforçado, inclusive foi o campeão esse ano, né? Essa história tá meio Teu time? estranha, mas. Teu time foi campeão? Pô, o presidente do Tesoureiro, jogando no bola, time da OAB, da bola, vai ser campeão. Qualquer coisa pegava a bola e saía, né? Pegava a bola e ia embora. Mas eu entendi essa parte, é muito interessante. Inclusive o Rafael, que trabalhou aqui com a gente. Rafael ele era advogado, um advogado da Almeida, um abraço. E aí ele pegou, não, vou fazer uma pós na Esmal. Tal. Aí ele sempre teve um objetivo pessoal de ser juiz. Ele queria essa meta. E ele fez essa pós-graduação, que pode ser equiparada a um mestrado sobre o dia a dia, né? E aí ele conheceu o mestrado, hoje é assessor do mestrado. É um network que ele fez lá, entendeu? Acho que o mestrado vai nesse sentido também, pelo contato que você tem, né? Soma tudo. Você se relaciona com professores. Tem professores que são juízes, tem professores que são promotores, tem professores que são advogados, bem-sucedidos, tem professores que são bem relacionados academicamente e abrem posse para um doutorado. E colegas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente assumiu a ordem, teve que indicar um nome para o Conselho Penitenciário. Na minha cabeça veio o nome Douglas Bastos, porque tinha feito mestrado e o tema dele de trabalho, a tese dele, era sobre presídio, enfim, gestão de presídio. Viu logo Foi a referência que eu tenho naquela área. Então, assim, você acaba virando uma referência naquele tema, ou pelo menos você se coloca à disposição para aquilo ali. Agora, vai muito. Tem gente que faz um viés muito mais acadêmico, voltado realmente para o ensino jurídico, para a educação superior, e outros fazem mais para a prática. Né? E aí vai depender muito do que você quer, qual o seu objetivo. E aí, se o objetivo é ser advogado, você tem que tentar pegar um tema que lhe traga mais para o seu dia a dia, para o seu trabalho, ou para onde você quer se projetar enquanto profissional. Você é mestre, né? Sou mestre. Você tem doutorado? Tem perspectiva de fazer doutorado? Não. Assim que eu saí da OAB,
Primeira meta é Queria fazer cuidar girar dos a meninos. cadeira, Quando você tudo. sair, você vai ficar com um déficitzinho com os meninos. Aí Rapaz, você vai cumprir esse eu já- déficit. Ó, a experiência, viu? Ele sabe. Tem uma história interessante, né? Eu fiz o mestrado, terminei o mestrado e era vice-presidente do Nivaldo na OAB. Aí a gente entrou na OAB agora como presidente. Daqui a pouco eu estou aqui com o computador aberto, notebook, preenchendo uma inscrição para doutorado. Quando eu vejo aquele era fechando. Minha esposa Segura. olhou para mim e fez: De jeito você nenhum. ia se inscrever no doutorado na presidência da OAB? Tá ficando maluco. Onde é que você vai arrumar mais tempo para isso? Aí eu disse, Importante, né? rapaz, eu ia. A coleira. Vai que cola. Aí foi focinheira, mano. Pra você não sair Nem, mordendo. nem tente. Já tava naquele no Send para enviar o. Aprenda com a experiência aqui. Esse homem aqui, a Laura pega ele aqui e você vai segurando, né? Porque se deixar. Mas é, o Mas são, freio, né? mas são projetos. Eu acho que a gente não pode deixar de sonhar. A gente tem que ter sempre projetos em mente. Sim. Eu acho que eu tenho ainda alguns sonhos para realizar enquanto. É aquela coisa, né? Quando você não tiver objetivo, você vai morrer. É. Doutorado, Você só não livro cresce de se poesia, também a única escrevo poesia poesia. A única forma, eu queria que você falasse essa história. A única forma de você não crescer é se você estiver dormindo, né? O resto, É. né? Se você Deixa estiver eu- acordado, levanta, Segura aí que eu vou no banheiro, pelo amor de Deus. Já tomei. vai no banheiro. Então traz mais uma cerveja, quando você voltar. É. Dá intervalo, não. Não, a gente tira direto aqui. Então, bicho, eu acho que o mundo tá aí pra todo mundo. Você só não pode se acomodar. Você tem que levantar, descubra a sua vocação, né? Qual é o teu tino, onde é que você vai ser feliz. Não forçar a barra. Tem a galera que força uma barra, por exemplo, o cara quer ser médico por causa do glamour, do sucesso financeiro. A gente tá vendo muito isso na magistratura, no Ministério Público. O pessoal chega pensando uma coisa, né? Os caras geniais, passam 5 anos estudando, 6 anos, alguém ajudando ali, pagando as contas. Daqui a pouco o cara ganha 30, 40 mil, trabalha 5 anos e se frustra. Porque não se realiza enquanto pessoa, né? Então, você só não cresce se você estiver dormindo. Coloca a meta de vida no planejamento financeiro, né? É. Acredita que vai ser feliz por conta da estabilidade, do dinheiro, e muitas vezes não vai ser. Tem que falar muito isso pra essa juventude aí, pra essa meninada. E hoje tem um novo mundo aí para ser descoberto, pessoas felizes como se realizando como fotógrafos profissionais, Sim. Olha, você tem hoje, por exemplo, chefes. quem diria que na nossa época, né? Nós somos novinhos, né? Mas, que na nossa época, as pessoas que trabalhavam com gastronomia estariam muitas vezes recebendo muito mais do que advogados, do que Tem jornalistas. toda uma geração que foi preparada, né? Pessoal da Trabalhada para moda, ser pessoal da moda, advogado, médico, Isso. engenheiro, odontólogo. pessoal do E turismo. uma Tem geração muita toda gente nova do agora bem. que está se descobrindo com outras profissões. né? Exatamente. A sociedade vai mudando, vai se reinventando. E a gente precisa estimular isso. E acompanhar. Acho que a felicidade é a regra. Você tem que ser feliz, né? Você não precisa de muito, mas você precisa sobretudo, Precisa ser buscar feliz. a realização pessoal. Realização pessoal. Ed Gama. Pode. O Ed Gama foi nosso entrevistado lá, pô, na OAB. É engraçado que vou contar uma história aqui. Divaldo, o Felipe tá aqui também. Eu era estagiário do LNPP. E o nome dele, O Valmar. o Valmar é pai do Ed Gama, do né? Ed. E aí nessa resenha lá do LNPP, eles tinham os advogados. Advogados estagiários ficam numa ilha, assim. Aí fica todo mundo lá com a ilha que vai até um murozinho que vai até aqui. Tem que olhar assim. Aí era o Ed Gama, que era o Edinho na época. Aí eu estagiário lá, o Edinho era fuleiragem o dia todo. Ninguém conseguia trabalhar, porque o Edinho era. E não era só isso, não, era pior, porque tinha o Edinho e tinha o Orlando. Hoje ele é cantor de. Acho que é cantor de forró, alguma coisa assim. Orlandinho. É Orlandinho o quê? Orlandinho, isso aqui. Aí ficava na época, Nivaldo, ficava o Edinho e o Orlandinho imitando o Galã do Brega. Chama, não sei o quê. Era fuleiragem o dia todo. Até hoje assim. Pronto, imitando. Rapaz, eu conheci o Ed Gama em Brasília, quando ele tinha acabado de se formar e eu tinha acabado de ser eleito presidente da Caixa Assistência. E aí o Valmar foi para Brasília na posse. Na época era Marco Vinícius Furtado Coelho. E aí ele foi com a gente
Aí depois tem aquele social, então ele foi pro restaurante, aí Edgar tá falando, magrinho, rapaz, magrinho, cabeludo ainda, tem os cabelinhos. Tal. Mas você via que ele Ele tava sempre- nem aí pra aquilo, ele queria era folia. É fulê demais aquele homem. E Ele é muito bom. ele era estagiário e... Não, na minha época ele era todo mundo estagiário. Mas tava na cara que ele não ia ser advogado. Tava na cara. Inclusive, Felipe, uma missão sua de trazer ele pra cá um dia. Felipe a gente fez um lá no AB com ele, não foi? Foi. Ele fez Ele um fora da podcast. Era Sei lá. pronto, Wagner, o nome do projeto era Fora da Ordem. Lá do estúdio. Eu assisti algum. Fora da Ordem. Retoma o projeto, Fora da Ordem. Você monta o canal, bota um... Tava falando pra ele a... Pra voltar pra a gente ter deixado em aberto, eu até falei com dos e-mails da OAB, jogos eletrônicos. É, Da já OAB? tem estado fazendo, tem seccional fazendo. Tu gosta de jogar, Wagner? Não. Videogame? Videogame. Nada. A gente não teve essa sorte, não. Pô. Eu Eu gosto. tive um Atari na minha vida. Depois eu não consegui mais comprar nada. Eu gosto. O problema é que Quando deu pra comprar, já tava era com o menino no colo aqui. Como diziam os palhetes, como é? Um negócio de luxo, mania de rico, não dá pra gente pegar tinha, não, senão É. não tem como sustentar não. Eu tinha eu alergia a gosto. camarada até 35 anos, pô. Agora bola, pipa, peão, aí eu peguei as duas fases. Repare, como eu falei, meu pai mudava muito interior, aí eu ia com ele lá. Mudava o interior. Então, eu passava, jogava, jogando bola na... Tá na frente? Aí eu passava a infância jogando bola, subindo em árvore, peguei essa fase muito boa. Quando eu vim morar em Maceió, eu peguei a fase de videogame, de nerd. Então, eu vi o Nivaldo. E aí, por isso que Tavinho vai muito nesse sentido. Eu acho que a geração 90 pra frente é uma geração que ela não mais assiste o conteúdo que ela consome, ela não espera o conteúdo aparecer, ela vai até o Ela conteúdo. vai atrás. Então, todo o conteúdo que a minha geração, que é videogame, aprende a inglês, aprende tudo, ela vai até o conteúdo aprende tudo. O volume de informação hoje é muito, É, muito hoje- fácil, né? Você pega o telefone. Se você quiser aprender qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, você consegue aprender na internet. Então, a geração mais nova, Fique atento. a geração mais dos anos 90 para frente, é uma geração que aprende, ela vai atrás do conteúdo. Eu aprendi, quando eu montei o podcast, eu aprendi a editar vídeo, eu não sabia editar vídeo. E hoje o Nivaldo falou que quando o Nivaldo falou assim, é negócio de profissional, eu, porra, aprendi. Então, isso, a advocacia, a jovem advocacia é o que hoje? 70% da OAB? a gente tá terminando o censo, né? A gente tá fazendo o censo aí. Como é que tá a verdade. adesão, hein? Muito pouca, E é como ainda. sempre, mas eu acho que vai chegar no padrão geral que Vai é... marcando a turma pra gente reproduzir. Eu reproduzi 3 vezes. Mas realmente a turma tá numa velocidade tão grande que passa despercebido. É fundamental esse. Mas esse isso, censo. isso é padrão em todos É. que fizeram, a margem percentual é a mesma, mas dá para você ter um apanhado geral, para a gente poder ter, como dizer assim, 30% da advocacia vai estar no previdenciário, está na trabalhista, está no Você precisa de uma criminal. amostra aí, pelo menos uns 1.000, né? Uns 2.000. Isso. Quando a De gente 10 fez... a 20% do O da último que a gente advocacia. tem é 2014. Ou seja, tem 8 anos. Tem que atualizar. Mas dá pra saber a quantidade de jovens Vai, advogados vai. que Vai pegam? dar para identificar Não, quantos jovens hoje, advogados, antes disso. advogados professores, advogados que toda a fonte de renda da advocacia, outros que advogam, mas não conseguem sustentar por causa da dificuldade e a fonte de renda é outra, de outro emprego, de concurso público, enfim. Em 2014, quando a gente fez a pesquisa, foram em torno de 800, 900. Naquela época, 30% dos profissionais da advocacia tinham uma segunda fonte de renda. Naquela época. Hoje, muito provavelmente, 90%. metade ou 70%, 50%, eu estimo, vou chutar aqui. Entre 50% e 70% tem uma segunda fonte de renda. Nivaldo, ó, você vê, política. Quantos por cento? 1 a cada 5 na política é advogado. Nesse ano, aqui no estado, acho que no país, mas aqui no estado, os maiores números de profissionais candidatos são empresários e advogados. Aí você vê nos reality show, o lá no reality show, não sei o que, advogado, maquiador advogado. Teve uma menina que ganhou o Big Brother, era maquiador advogado. Então, todo mundo hoje é advogado. A OAB, ela tem um movimento, vocês sabem de algum movimento assim de... Não é barreira, mas... Teve uma vitória Tem legal muitas, agora, né? né? Isso, agora a gente conseguiu suspender a aprovação de novos cursos junto Pra ao dar uma MEC. segurada.
para dar uma diminuída, porque no final das contas, nada contra. Com Eu acho que certeza. quanto mais advogados e advogadas, melhor. Celso Antônio Bandeira de Mello fala muito isso. Se tivermos uma sociedade formada só por advogados e advogadas, Exato. teremos sociedade que vai defender direitos humanos, vai defender as instituições, vai ter consciência cívica, enfim, em tese, pelo menos. Mas há um grande estelionatário educacional, muitas faculdades, né, que, sobretudo na época do boom dos concursos públicos, hoje deu uma refreada a mais. Hoje você não vê mais tantos concursos públicos. Então a turma está percebendo que o direito não é a salvação, não tem mais para onde você correr, a não ser você ser um grande advogado e advogada. Então, muitas pessoas que não têm a vocação para advogar já começam a redirecionar ou repensar se formar em direito realmente é aquilo. Se você não tiver aptidão, não tiver muito afinco, muita vontade, não gostar de leitura, ponto de dizer, você só sabe direito, nem direito você sabe. Você tem que ler, você tem que buscar conteúdo, enfim. Nós precisamos ser responsáveis. Eu acho que o que acontece hoje é uma inconsequência. Nós não temos planejamento na educação. Isso precisa ser concatenado com a economia. O que é que o país precisa? Qual é o tipo de profissional que o país precisa para crescer? Mão de obra qualificada, Isso, técnica. 10, 15, 20 anos. A gente vai precisar só de advogados? A gente vai só ficar criando faculdade de direito? Burocracia. É isso que a gente precisa entender. Então, são duas plataformas básicas. Primeiro, pegar a galera ali no ensino médio e trabalhar a vocação. A gente precisa. Esse é um cuidado muito especial. A nossa juventude precisa se identificar com alguma coisa, né? Para escolher uma profissão. E segundo, a gente planejar para entregar o profissional que a sociedade precisa. Nós precisamos de psicólogos, terapeutas ocupacionais, né? Engenheiros, turismólogos aqui no estado de Alagoas, tecnologia, agrônomos, robótica, enfim. Então não é só estar investindo em faculdade, porque é uma inconsequência, como você falou, é um estelionato. E as pessoas estão deixando 5 anos de suas vidas em algo que não vão lhe dar prazer, não vão ser felizes, numa expectativa que talvez não Isso é se a pior concretize. parte, né, bicho? Agora, lógico, para quem gosta, para quem tem fantástico. vontade, para quem tem resiliência, a advocacia ou concurso público, você vai ser um bom profissional, vai ter espaço sempre para o bom profissional, para quem se realiza com aquilo. Então, acho que esse é o equilíbrio que tem que buscar. Porque a advocacia eu não sei se vocês acham isso, mas é raro alguém, hoje, né? Inclusive, esse é um dos objetivos do projeto do Forense Podcast, é fazer com que o estudante olhe para a advocacia, admire e queira, porque o estudante hoje não quer ser advogado. O cara que vira advogado é aquele que não tem opções, ele vai e aprende. Aí ele é advogado. Mas muitas vezes ele não sai. Acho que no geral o estudante vê o advogado como um sofredor, né? Um pedinte. Como um pedinte, né? E é mais ou menos isso. Suplicante, aquele suplicante da petição. Suplicante da petição. Pelo amor de Deus, vocês que estão assistindo aqui, nunca redigam uma petição colocando o suplicante. Não. Ninguém suplica não para ninguém, pelo amor de Deus. Não existe isso. Wagner, você que é presidente, e advogado também, quais são as perspectivas futuras? A gente tem um público aqui, jovem, muita gente que é estudante, muita gente tá tentando se inspirar na advocacia, que olha pra gente, que é advogado, a gente não, né, que eu não me incluo, que eu tô começando agora, mas pra vocês, e vem advogados que querem alcançar o nível de vocês, o que é que você diz, assim, pra essa galera que tá nesse nível? Eu acho que primeiro a gente tem que acreditar muito em cada um de nós. Nós acreditamos muito na capacidade do ser humano de se reinventar. Todos os dias surgem novos nichos de mercado. E a gente está fazendo esse trabalho de servir como um farol, um horizonte para que as pessoas possam enxergar novas oportunidades. A OAB não vai arrumar, por exemplo, emprego para advogado, mas ela pode mostrar como o advogado se desenvolver. Então, acolher, capacitar, inspirar a advocacia. Então, nós estamos fazendo muitos cursos. Lançamos uma cartilha hoje, a Natália Peixoto, de LGPD, que é uma área que é carente demais, porque água limpa, total, né? A começar pela advocacia. A advocacia não está preparada para implementar um só LGPD nem sabe o que é nos isso. escritórios. Exatamente. As empresas no estado de Alagoas não estão preparadas para isso. Então, tem um mercado vasto para você explorar. Compliance, o próprio direito ambiental está muito em voga, direito de mineração. A gente vai fazer um evento agora, junto com a turma da Noreg, da Corregedoria de Tribunal de Justiça, sobre a advocacia
Cartório, do cartório, cartório, né? notarial, Judicial, né? né? Carol Mafra, Eu acho que isso aí é um nicho Marcinho bom. Marcinho Rocha. a turma toda se fomentando, por quê? Porque é um nicho de mercado para advocacia, sobretudo a desjudicialização. Então você tem direito sucessório, você tem planejamento sucessório, você tem inventário, partilha, uso capião, tem uma série de coisas que você pode fazer, né? A questão das atas notariais, enfim, tem um mundo a ser explorado. Então nosso papel é esse, é preparar, capacitar e permitir que as pessoas possam se desenvolver. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser explorada e todos os dias surgem novas oportunidades. O sol brilha para todos. A gente precisa se preparar, agora tem que capacitar. Eu vejo muitas vezes o advogado jovem preocupado mais com terno de grife, com carro bacana e achando que isso é sinônimo de sucesso. Nunca foi e nunca vai ser. Pra gente de outra geração, sucesso era a gente ser reconhecido, é você chegar, pisar no tribunal Ser lembrado. e sentir que o desembargador, um juiz olha para vocês, esse rapaz tem conteúdo. Ele não é filho de alguém importante, ele não é alguém que tem dinheiro, mas o que ele fala tem um fundamento jurídico, tem base, uma sustentação em você arrancar um elogio, mesmo com voto contra, né? É, Tem desembargador que adora, é né? isso aí. Tem um... Maravilhosa sua Vou sustentação. mandar um abraço Mas, pra ele, desembargador Zé Carlos Malta. Cada elogio. Professor Zé Carlos. Professor Zé Carlos, foi professor da UFAL, um grande abraço, figura humana fantástica. Elogia, quando ele elogia, eu já sei que o voto dele é contrário. Parabenizado, doutor Wagner, por excelente sustentação. Mas quando vê Quando ele o voto, ele joga um mais no meio. Mais. vai... Mas é da Câmara Criminal, né? É criminal. Não. Só se for no pleno, né? Que você faz sustentação. É, mas a gente já advogou no criminal, a gente advoga. No começo a gente faz de tudo, né? E a advocacia... Wagner, essa sua veia poética, você tá recitando Bora, de vez em Livaldo. quando. Conta pra gente essa história. Como é que foi isso? Foi É poeta, livro de poesia. Foi feito do álcool em algum momento? Como é que foi? Faz Foi parte, uma né? paixão. Não, peraí. O Livaldo, ele quando bebe umas, ele bota umas citações nas petições. O Livaldo se inspira Eu com me inspiro álcool. pra escrever. Eu sempre gostei de poesia, sempre gostei de escrever. E desde cedo eu escrevia, rabiscava algumas coisas. E um dos projetos nossos, né, é um livro específico de poesia. Tem uma tiradazinha não pra gente aí colocar aí? no Rapaz, podcast? tem. Deixa eu pegar A aqui. melhor, a melhor. Que é a melhor. Vou pegar aqui a melhor. O advogado, o Everaldo também é poeta, né? Não é poeta, É, mas ele tem, ele ele tem uma recitava. fala parecida com o E cordel. ele recitava, mas ele recitava na escola, né? Ah, é, você falou Ele exatamente. recitava na escola. Tem o Forrozeiro? Ricardo, figuraça também, de Arapiraca, meu O conterrâneo. Ricardo, né? É juiz, né? Juiz. Ah, eu tô Ricardo. Juiz. Autoridade do Irmão forró. do Rogério. Inclusive, Autoridade do forró. inclusive, ele gravou um podcast com as meninas do Pode Justificar. Ficou bom demais. Quem Foi, puder foi, assistir foi. lá. Eu assisti os corre ele contando as histórias lá do Ele tem umas histórias boas. juizado especial. Só do Muito bom. indenização lá, um pedido de indenização. É. Vai lá. Foto? Solta. Vai. Chama. Uma delas, viu? Uma das que eu mais gosto. Do amor não espere nada, além do turbilhão de emoções, a invadir o peito e dilacerar a alma, inspirando as mais belas canções. É intangível, imponderável e arrebatador. Desafio mais centrado dos intelectuais. Tira o sossego dos equilibrados emocionais. Traz a tão sonhada felicidade quando correspondido, mas quando não, profunda é a dor. Mas se a mim perguntassem se seria preferível nunca ter sentido esse ardor e não ter sido abarrotado por esse fogo devastador, não hesitaria um segundo em responder que a vida não faria o menor sentido se eu não tivesse sofrido, penado e ao final sorrido por causa de um grande amor. Ah, chama aqui mais uma dose de uísque, por favor. Boa. Excelente, velho. Como foi que surgiu isso, hein? Essa inspiração pra poesia. Desde menino? Rapaz, Alguma desde paixão de ser, infância? desde ser primeira gaia, aquela coisa. Aquele momento. Sabia. Sofrência, Se você vai apertando, ele vai soltando. a tal da Não sofrência. existe um mal que venha pra inspirar a gente. Deixa, Gel. A tal da sofrência é pra lascar o caba, vamos? Se tivesse um Pablo na época, hein? Aí Ave aquela Maria. loucura comendo no Você vê centro. que os grandes artistas trabalham na base da. Não, mas as inspirações dos As artistas dores amorosas. né? que a gente tem, As desilusões. os melhores artistas que a gente tem, os brasileiros, são os melhores. Vem da dor, né? Vinícius de Moraes Na dizia. época da ditadura, as melhores músicas vieram nessa época. Vinícius de né? Moraes dizia, né, que a inspiração dele vinha do sofrimento. A É. cada desilusão amorosa surgiu Casou uma. só 8 vezes. Mas é aquela coisa, o que é que vem de bom
se você tá bem, assim, tem alguma inspiração boa? Você tem que sair É, daquela caixinha ali, né? é. Dar uma sacudida pra poder produzir. Eu particularmente, as épocas de maior desenvolvimento foram depois de situações ruins, assim, pra mim, A né? inspiração é algo interessante. Eu tenho uma música também, né? A gente Tem música, Tem música também? compus uma música, mas você podia compõe, fazer- você toca. só a letra, né? Ele faz os A batuques. Você música faz os foi batuques. feita Conta aí, como é que conta essa com história aí? o Wilde Broto Silva, irmão do Cleanto. O Wilde, um grande amigo, foi morar no Espírito Santo. E aí a gente sempre se reunia no final de semana, meus pais moravam fora, e eu almoçava muito na casa deles. Hum. Peguei muito bigu lá na casa do seu Mané Calheiros. Um abraço pra ele também. E aí a gente uma vez foi tomar uma cervejinha lá, e cadê o violão? O Wilde procurou o violão, não achou o violão. O irmão Braga tinha pegado o violão e não tinha devolvido. E é agora, como é que a gente faz? Aí ele pegou o cavaquinho, rapaz, o jeito é de só fazer aqui no banjo. Aí começou, meu violão, quanta falta faz, nem o dom da inspiração, a maior desilusão, pode ser o lugar a tomar. Aí começou. Tá vendo que é um samba? É um samba, tudo é samba. Futebol, samba, É, ninguém. colocar o Wagner samba no seu é play, né? cerveja. Já tem algumas ideias aqui. Ele passa. Aí, o Nivaldo me inspira a colocar as músicas, né, dos trailers, aí eu pô, boto. É uma coisa que eu acho que a gente devia explorar, assim, buscar incentivar. A gente tem que explorar todas as nossas potencialidades. Todas. Todos os Viver a âmbitos, né? vida na mais plenitude possível. A gente não ter medo de exercer tudo que a gente tem, tudo que Deus nos concedeu como possibilidade de ser humano. Então a gente se prende às vezes, tem vergonha de falar, de fazer uma poesia, de compor uma música, de cantar, por mais desafinado que seja, enfim. A gente tem que se permitir viver tudo aquilo que é possível de ser vivenciado. Afinal de contas, só tem essa oportunidade, né? Essa vida. É. Tem que ousar. Se deixar, Ousar. se deixar passar, a oportunidade vai pro rato. Bicho, eu jurava que você era do surf. Era um surfista. Já aí tem surfei alguns também, amigos já. em comum, mas você é do sambinha e tal. Também Mais não do atrapalha, samba, né? do futebol. Nunca fui bom, né? Tentei, não deu muito certo. Vou aproveitar que a gente já deve estar terminando. Vou falar então o outro apelido Conte. do cara. Deixou pro final. Brad Pitt das Alagoas. É nada. A versão desidratada, mas tá valendo. Se perguntar pra turma do futebol, dizer que é o Leonardo DiCaprio depois da luta com o urso que ele fez naquele filme. Tô todo arrebentado. Eu sei que Quando foi. daquele filme. É o regresso. O regresso. É, caralho, que filme. No final do filme, Leonardo DiCaprio, no sei. final do Todo filme, o rasgado. regresso, todo rasgado Arrebentado. depois da luta com o urso, né? Mas sabe que é maldade da turma, né? É, inveja. Maldade. É inveja. Dá um elogio depois lá. Assim, "Mas Brad Pitt tá valendo." Wagner, obrigado demais por ter comparecido. É uma honra receber você aqui. Espero que você tenha gostado também de compartilhar suas histórias com a gente aqui. Galera que gostou aí, vá deixando like, vá se inscrevendo. A palavra é sua aí, se apresente, deixe seu comentário aí. Valeu. Pra falar ainda? Fala aí. Tá, não, A só fala agradecer a de despedida vocês. sem choro. Agora, se fosse Não, pra chorar, tinha que agradecer, ser acho que antes. muito Agora é só importante esse alegria. momento. Falar das experiências, de dificuldades, né? Deixar uma mensagem positiva para a advocacia alagoana, deixar uma mensagem positiva para a sociedade. Momento muito difícil que a gente passa. E procurar sempre chegar ao lado positivo. O copo está sempre meio cheio. Mesmo quando tudo parece um pouco perdido, a gente tem que ter esse norte, esse otimismo em relação à vida. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder crescer, prosperar. A gente está aqui de passagem, passamos por uma pandemia, a gente sabe a dificuldade, Nivaldo, que é uma pandemia, o que é tocar uma instituição num momento difícil. Então, tudo que é material fica pequeno. Então, a gente precisa se permitir vivenciar a vida em sua plenitude. Mário Sérgio Cortella sempre diz que a vida já é muito curta, não precisa ser pequena. Então, que a gente se permita ser o melhor de nós. Não o melhor do que os outros, mas o melhor que a gente possa ser. Extrair o melhor de nós a cada momento, em cada oportunidade. Né? Em relação à advocacia, saber como é difícil. A advocacia é luta renhida, como na canção de Tamoio, Antônio Gonçalves Dias, né? Quando ele diz, não chores, meu filho, não chores, porque a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate, que aos fracos abate e aos fortes só pode exaltar.
Então isso é a advocacia, isso é a vida, e que a gente possa nos permitir ser o melhor, fazer o melhor, ajudar o máximo possível e se sentir abençoados por ter vivido a cada dia a nossa riqueza, que é essa passagem aqui pelo planeta Terra. Então agradecer a vocês, né, por esse momento, por essa oportunidade de confraternizar, nos emocionar, resgatando histórias tão importantes, tão bacanas de nossa vida. E é isso, estou à disposição, agradeço a vocês aí, um grande abraço a todo mundo. Valeu, vamos brindar. Valeu. Finalizando Forense Podcast 3. Eu acredito na Rapaziada. Obrigado, minha gente. Até a próxima. Tamo junto. Tchau.